O Doloroso Prólogo. Este livro não é sobre mim, mas, como é um livro sobre o ego, vou abordar uma questão que seria hipocrisia não considerar. Quem diabo eu sou para escrevê-lo? Minha história não é particularmente importante para as lições que serão expostas a seguir, mas quero contá-la de maneira breve logo no início do livro para oferecer um contexto, já que vivenciei ao longo da minha curta experiência de vida cada uma das etapas do ego. Aspiração, sucesso, fracasso e mais de uma vez. Quando eu tinha 19 anos, ao perceber algumas oportunidades incríveis que poderiam mudar a minha vida, abandonei a faculdade. Mentores disputavam a minha atenção, tentando me manter sob a tutela deles. Visto como alguém que iria longe, eu era um menino prodígio. O sucesso veio rápido. Depois que me tornei o executivo mais jovem de uma agência de gestão de talentos em Beverly Hills, trabalhei com várias bandas de rock importantes e as ajudei a assinar contratos. Atuei como consultor de livros que venderam milhões de cópias e inauguraram seus próprios nichos no mercado editorial. Perto da época em que alcancei a maioridade, eu era um estrategista da American Apparel, que então era uma das marcas de moda mais badaladas do mundo. Não demoraria muito para que eu me tornasse o diretor de marketing. Aos 25 anos, publiquei meu primeiro livro, que imediatamente se tornou um controverso campeão de vendas, com meu rosto impresso, com destaque na capa. Um estúdio comprou os direitos para criar um programa de televisão sobre a minha vida. Nos anos que se seguiram, acumulei muitas das armadilhas do sucesso. Influência, uma plataforma, atenção da imprensa, recursos, dinheiro e até um pouco de notoriedade. Mais tarde, usei esses bens para construir uma empresa de sucesso, na qual eu trabalhava com clientes famosos que pagavam bem e fazia o tipo de trabalho que me levou a ser convidado a dar palestras em conferências e eventos sofisticados. Com o sucesso surge a tentação de contar uma história, de aparar as arestas, apagar os golpes de sorte e acrescentar um toque de mitologia a todos os detalhes. Você sabe, aquele arco narrativo da luta hercúlea pela grandeza contra todas as adversidades. Dormindo no chão, sendo renegado por meus pais, sofrendo devido à minha ambição. É um tipo de narrativa em que o talento acaba se tornando a sua identidade e suas realizações passam a representar o seu valor. Mas uma história desse tipo nunca é honesta nem útil. Ao recontá-la a você agora mesmo, deixei muitas coisas de fora. Convenientemente, omiti o estresse e as tentações. Tanto os reveses de fazer revirar o estômago, quanto os erros, todos os erros, foram deixados na sala de edição em favor do desenrolar dos pontos de mais sucesso. São os momentos que eu prefiro não discutir. Uma humilhação pública feita por alguém que eu admirava, evento cujo impacto na época me fez parar no hospital. O dia em que perdi o controle, entrei na sala do meu chefe e disse que eu não era capaz e que voltaria para a faculdade. Eu estava sendo sincero. A natureza efêmera da carreira de autor de best-seller e o quão curta ela de fato foi, durou uma semana. O evento de autógrafos ao qual só uma pessoa compareceu. O desmantelamento da empresa que fundei e o fato de eu ter precisado reconstruí-la 2 vezes. Esses são apenas alguns dos momentos cortados na edição da narrativa. O próprio quadro geral também é só uma fração da vida, mas pelo menos cobre um número maior dos elementos importantes, ou os elementos que são importantes para este livro. Ambição, realização e adversidade. Não acredito em epifanias. Uma pessoa não muda por causa de um único acontecimento, são muitos. Durante um período de cerca de 6 meses, em 2014, parecia que todos esses acontecimentos estavam ocorrendo sucessivamente. Primeiro, a American Apparel, onde fiz grande parte do meu melhor trabalho, chegou à beira da falência, com centenas de milhões de dólares em dívidas, nada mais do que as ruínas daquilo que for um dia. Seu fundador, por quem eu nutrira uma admiração profunda desde a juventude, foi demitido sem qualquer cerimônia pela diretoria que ele próprio escolhera a dedo, e acabou tendo de ir dormir no sofá da casa de um amigo. Em seguida, a agência de talentos dentro da qual construí meus alicerces se viu em uma situação semelhante. Categoricamente processada por clientes aos quais ela devia muito dinheiro. Outro dos meus mentores começou a desabar por volta da mesma época, levando consigo o nosso relacionamento. Essas eram as pessoas com as quais me relacionei enquanto eu mudava a minha vida. Pessoas nas quais eu havia me espelhado. Sua estabilidade financeira, emocional, psicológica não era apenas algo que eu dava como certo, mas também uma coisa fundamental para minha existência e autoestima. E, ainda assim, lá estavam eles, implodindo bem na minha frente, um após o outro. As coisas estavam saindo dos trilhos, era essa a minha sensação. Passar a vida tomando alguém, por exemplo, e, de uma hora para outra, evitar se tornar aquela pessoa a todo custo. Esta é uma rasteira para a qual ninguém pode se preparar. E tampouco eu estava imune à implosão. Justo no momento em que eu menos podia lidar com eles, os problemas que eu negligenciei durante toda a vida começaram a emergir.
Apesar de minhas conquistas, acabei voltando à cidade onde havia começado. Eu estava estressado e estafado após abrir mão de grande parte de uma liberdade conquistada a duras penas. Tudo porque não conseguia dizer não ao dinheiro, nem à excitação de uma boa crise. Eu estava tão tenso que a menor perturbação provocava uma explosão de ira incontrolável. Meu trabalho, que antes era algo que eu fazia com tanta facilidade, tornou-se extremamente difícil. Minha confiança em mim e nos outros desabou, assim como minha qualidade de vida. Eu me lembro de chegar em casa certo dia, depois de ter viajado por semanas, e ter um ataque de pânico intenso, porque o Wi-Fi não estava funcionando. Se eu não mandar esses e-mails, se eu não mandar esses e-mails, se eu não mandar esses e-mails, se eu não mandar esses e-mails... Você acha que está cumprindo o seu dever. A sociedade o recompensa por isso. Mas, então, vê sua futura esposa sair porta fora porque você não é mais a pessoa que costumava ser. Como algo assim acontece? Você pode mesmo deixar de ser alguém que acredita estar sobre os ombros de gigantes em um dia e, no outro, passar a ser um sobrevivente, saindo dos escombros de múltiplas explosões, tentando recolher os pedaços em meio às ruínas? Um ponto positivo, porém, foi que isso me forçou a encarar o fato de que eu era viciado em trabalho. E não de um modo, ele trabalha demais, ou relaxa um pouco e trabalhe menos, mas sim, se ele não fizer um tratamento para largar o vício, vai acabar morrendo cedo. Eu me dei conta de que a motivação e compulsão que haviam me tornado bem-sucedido tão cedo tiveram um preço, como acontecera a muitos outros. Não era tanta a quantidade de trabalho, mas o espaço excessivo que ele havia ocupado na minha autoimagem. Eu estava tão profundamente preso em minha mente que me tornei refém dos meus próprios pensamentos. O resultado era uma espécie de esteira de dor e frustração na qual eu estava sempre correndo, e eu precisava descobrir o motivo disso. A não ser que quisesse ter um fim igualmente trágico. Durante muito tempo, como pesquisador e escritor, estudei história e negócios. Como qualquer situação que envolva pessoas, se observarmos um período longo bastante, começarão a surgir questões universais. Sempre fui fascinado por esses tópicos, sobretudo pelo ego. Eu já estava familiarizado com o ego e seus efeitos. Na verdade, já fazia um ano que havia começado a pesquisa para este livro, quando os eventos que acabei de narrar tiveram início. Mas as experiências dolorosas que tive na época colocaram as noções que eu vinha estudando em uma perspectiva que eu não conseguiria compreender antes. Elas me permitiram ver a manifestação dos efeitos negativos do ego, não apenas em mim mesmo ou nas páginas da história, mas em meus amigos, clientes e colegas, alguns deles ocupando os cargos mais altos de diversas indústrias. O ego custou centenas de milhões de dólares a pessoas que admiro, e, como aconteceu a Sísifo, afastou-os de seus objetivos no momento em que estavam mais perto de alcançá-los. Agora posso dizer que cheguei à beira do precipício e dei uma boa olhada lá embaixo. Alguns meses depois da minha descoberta, tatuei a frase "O ego é o inimigo" em meu antebraço direito. Não sei de onde vieram essas palavras, provavelmente de algum livro que li muito tempo atrás, mas elas se tornaram de imediato uma fonte de grande conforto e orientação. Em meu braço esquerdo, de fonte igualmente desconhecida, lê-se: "O obstáculo é o caminho". É para essas duas frases que olho agora todos os dias, e elas servem de referência para as decisões que tomo na vida. Não posso evitar olhar para elas quando nado, quando medito, quando escrevo, quando saio do chuveiro de manhã, e as duas frases me preparam. São um lembrete para escolher a direção certa em qualquer situação com a qual eu possa me deparar. Eu escrevi este livro não porque conquistei algum tipo de sabedoria que faça com que eu me sinta qualificado para lecionar, mas porque é o livro que eu gostaria de ter lido nos momentos mais decisivos da minha vida. São momentos pelas quais todos passam, onde somos convocados a responder as perguntas mais cruciais que alguém pode se fazer na vida. Quem eu quero ser? Que caminho vou seguir? E, uma vez que descobri que essas perguntas são atemporais e universais, tentei recorrer à filosofia e a exemplos históricos ao longo do livro, em vez de usar minha experiência pessoal, a qual reservei este prólogo. Embora os livros de história estejam cheios de relatos sobre gênios obcecados e visionários que reconstruíram o mundo à sua imagem por meio de uma força quase irracional, percebi que, se procurarmos o suficiente, descobriremos que a história também foi feita por indivíduos que passaram a vida inteira lutando contra seus egos, que evitaram os holofotes e colocaram os objetivos mais importantes acima do desejo por reconhecimento. Explorar e recontar essas histórias foi o método que encontrei de aprendê-las e absorvê-las. Tal qual meus outros livros, este é profundamente influenciado pela filosofia do estoicismo e por todos os pensadores clássicos. Ao escrever, tomo de empréstimo muitas coisas deles, do mesmo modo que faço na vida. Se você encontrar alguma coisa que lhe seja útil neste livro, o mérito é deles, não meu. O orador Demóstenes disse certa vez que a virtude começa pela compreensão,
e é completada pela coragem. Devemos começar colocando o mundo e nós mesmos, pela primeira vez, sob uma nova perspectiva. Em seguida, devemos lutar para conquistar e manter a mudança que queremos em nós. Essa é a parte difícil. Não digo que você deve reprimir ou esmagar cada grama de ego em sua vida, ou se quer que isso seja possível. Esses são apenas lembretes, histórias com lições morais para encorajar nossos melhores impulsos. Em seu famoso Ética, Aristóteles usa a analogia de um pedaço de madeira torcido para descrever a natureza humana. A fim de eliminar a deformação, um carpinteiro habilidoso aplica, devagar, pressão na direção oposta, basicamente tornando-o reto. É claro que, alguns milhares de anos depois, Kant retorquiu: da madeira torta, que é a humanidade, nada que seja reto pode ser feito. Talvez nunca sejamos retos, mas podemos nos esforçar para nos aproximarmos da retidão. É sempre bom se sentir especial, poderoso ou inspirado, mas esse não é o objetivo deste livro. Pelo contrário, tentei organizar as páginas de forma que você possa acabar no ponto em que cheguei quando terminei de escrevê-las. Ou seja, você ficará menor aos próprios olhos. Espero que invista menos em contar o quão especial você é e, consequentemente, esteja livre para concretizar o potencial de mudar o mundo por meio do trabalho que se dispôs a cumprir. Introdução. O primeiro princípio é que você não deve se enganar, e que você é a pessoa mais fácil de enganar. Richard Feynman. Talvez você seja jovem e esteja transbordando ambição. Talvez seja jovem e esteja em dificuldade. Talvez tenha ganhado seus primeiros milhões, assinado o primeiro contrato. Talvez tenha sido selecionado para integrar algum grupo de elite ou até já tenha conquistado o suficiente para não precisar se preocupar pelo resto da vida. Talvez esteja chocado ao descobrir o vazio que encontramos no topo. Pode ser que tenha sido encarregado de liderar outras pessoas em meio a uma crise. Talvez tenha acabado de ser demitido. Ou, quem sabe, acabou de chegar ao fundo do poço. Seja qual for sua situação, o que quer que esteja fazendo, seu pior inimigo já mora dentro de você, seu ego. Eu não, você pensa. Ninguém nunca me chamaria de ego maníaco. Seja qual for a sua situação, talvez você sempre tenha se visto como alguém bastante equilibrado. Entretanto, para as pessoas com ambições, talentos, motivações e potencial a ser realizado, o ego vem a reboque. Justamente o que nos torna tão promissores como pensadores, executores, criadores, empreendedores e que nos leva ao topo de todos esses campos, também nos torna vulneráveis ao lado mais sombrio da psique. Que fique claro que este não é um livro sobre o ego no sentido freudiano. Freud gostava de explicar o ego por meio de analogias. Nosso ego montado em um cavalo, as motivações inconscientes representadas pelo animal e o ego tentando comandá-las. A psicologia moderna, por outro lado, usa a palavra egolatria para se referir a alguém perigosamente concentrado em si mesmo e que despreza qualquer outra pessoa. Todas essas definições são precisas, mas têm pouco valor fora do ambiente clínico. O ego ao qual nos referimos com maior frequência tem uma definição mais casual, uma crença doentia na própria importância. Arrogância, ambição egocêntrica. Esta é a definição que este livro irá usar. É aquela criança petulante dentro de cada um, que prefere fazer as próprias vontades acima de tudo ou de qualquer pessoa. A necessidade de ser melhor do que, mais do que, reconhecido por, muito além de qualquer utilidade plausível. Isso é o ego. É o senso de superioridade e de certeza que ultrapassa os limites da autoconfiança e do talento. É quando a noção de nós mesmos e do mundo se torna tão inflada que começa a distorcer a realidade que nos cerca. Como explicou o técnico de futebol Bill Walsh, ocorre quando a autoconfiança se transforma em arrogância, a assertividade se torna teimosia e a segurança vira imprudência desmedida. Esse é o ego, como alertou o escritor Cyril Connery, que nos atrai como a força da gravidade. Desse modo, o ego é inimigo tanto daquilo que você quer quanto daquilo que você tem. Do domínio de um ofício, do verdadeiro pensamento criativo, da capacidade de trabalhar bem em equipe, de conquistar lealdade e apoio, da longevidade, da repetição e da manutenção do sucesso. Ele repele vantagens e oportunidades, é um imã para inimigos e erros, é Sila e Caríbides. A maioria de nós não é egomaníaca, mas o ego está na raiz de todo o problema ou obstáculo que se possa imaginar, tanto na razão pela qual não conseguimos vencer, quanto na necessidade de vencermos o tempo todo e à custa dos outros. É o motivo pelo qual não temos o que queremos e da insatisfação após conseguir aquilo que queríamos.
Não costumamos enxergar as coisas dessa maneira. Encontramos algum outro culpado por nossos problemas, na maioria das vezes outras pessoas. Nós somos, como disse o poeta Lucrécio alguns milhares de anos atrás, o proverbial doente que ignora a causa de sua enfermidade. Sobretudo no caso de pessoas bem-sucedidas que não conseguem ver o que o ego as impede de fazer porque veem apenas as conquistas do passado. Em cada ambição e meta que temos, seja grande ou pequena, o ego sempre tenta nos atrapalhar quando nos dedicamos por inteiro. O pioneiro CEO Harold Jennings comparou o egocentrismo ao alcoolismo. O egocêntrico não tropeça, derrubando as coisas da mesa. Ele não gagueja nem baba, não. Em vez disso, ele se torna cada vez mais arrogante. E algumas pessoas, sem saber o que há por trás dessa atitude, confundem sua arrogância com autoridade e autoconfiança. Pode-se dizer que eles próprios começam a fazer essa confusão, sem perceber a doença que contraíram ou que estão se matando por causa dela. Se o ego é a voz dizendo que somos melhores do que de fato somos, é possível chegar à conclusão de que ele inibe o verdadeiro sucesso ao nos impedir de realizar uma conexão direta e honesta com o mundo à nossa volta. Um dos primeiros membros dos Alcoólatras Anônimos acertou em cheio ao definir o ego como aquilo que conscientemente nos separa de. De quê? Tudo. As maneiras como essa separação se manifesta de modo negativo são infinitas. Não conseguimos trabalhar com outras pessoas quando construímos muros. Não podemos melhorar o mundo se não entendemos nem a ele nem a nós mesmos. Não podemos aceitar ou receber feedback quando somos incapazes de ouvir fontes externas ou não temos interesse nisso. Não conseguimos identificar oportunidades ou criá-las se, em vez de enxergarmos o que está diante de nós, vivemos dentro da nossa própria fantasia. Sem uma comparação acurada entre nossas habilidades e a dos outros, o que temos não é autoconfiança, mas ilusão. Se perdemos a conexão com nossas necessidades e com as dos outros, poderemos alcançar, motivar ou liderar outras pessoas? A artista performática Marina Abramović é direta. Se você começar a acreditar na própria grandeza, será a morte de sua criatividade. Apenas uma coisa mantém o ego por perto: o conforto. Perseguir um trabalho de qualidade, seja no esporte, na arte ou nos negócios, é, muitas vezes, aterrorizante. O ego reduz esse modelo. É como um bálsamo para a insegurança. Substituindo as partes racionais e conscientes de nossa psique por vanglória e autocentralização, o ego nos diz o que queremos ouvir, quando queremos ouvir. Mas ele é uma solução de curto prazo, com uma consequência de longo prazo. O ego sempre esteve presente, agora é encorajado. Agora, mais do que nunca, nossa cultura alimenta a chama do ego. Falar e se envaidecer nunca foi tão fácil. Podemos nos gabar de nossos objetivos para milhões de fãs e seguidores. Um luxo que no passado ficava reservado a astros do rock e líderes de seitas. Podemos seguir e interagir com nossos ídolos no Twitter, ou ler livros, sites e assistir a palestras do TED, nos afogar em inspiração e validação como nunca fizemos antes. Existe um aplicativo para isso. Podemos nos auto-intitular CEO de uma empresa que só existe no papel, anunciar boas notícias nas redes sociais e simplesmente esperar que os elogios comecem a chover. Publicar artigos sobre nós mesmos em veículos de comunicação que antes eram fontes de jornalismo objetivo. Alguns fazem isso mais do que outros, mas é apenas uma questão de intensidade. Além das mudanças tecnológicas, somos encorajados a acreditar em nossa singularidade acima de tudo, estimulados a pensar grande, viver grande, ser memoráveis e ousar muito. Achamos que o sucesso requer uma visão arrojada ou algum plano arrebatador. Afinal de contas, foi isso que os fundadores dessa empresa, ou aquele time campeão, supostamente fizeram. Mas será que fizeram? Fizeram mesmo? Assistimos na mídia empreendedores bem-sucedidos e pessoas que se gabam por correrem grandes riscos e então, ávidos por sucesso pessoal, tentamos dissecar esses exemplos para apreender a atitude e a postura certas. Intuímos uma relação casual que não existe. Presumimos que as consequências do sucesso são o próprio sucesso e, em nossa ingenuidade, confundimos o subproduto com a causa. É claro que o ego deu certo para alguns. Muitos dos homens e das mulheres famosos da história eram notariamente egocêntricos, mas muitos dos maiores fracassos também foram consequências disso. Na verdade, as tentativas fracassadas são a maioria. Mas aqui estamos nós, com uma cultura que nos encoraja a rolar os dados, a fazer a aposta, ignorando os riscos. O que quer que você seja, o ego também é. Em qualquer momento da vida, as pessoas se encontram em um desses 3 estágios. Estamos aspirando a algo, tentando abrir uma brecha no universo, alcançamos o sucesso, talvez um pouco, talvez muito, ou
fracassamos, recente ou continuamente. A maioria de nós se encontra em fluxo nesses 3 estágios. Aspiramos até alcançarmos o sucesso, temos sucesso até fracassarmos ou até aspirarmos a mais, e depois que fracassamos, podemos começar a aspirar a ou a alcançar o sucesso outra vez. O ego é o inimigo a cada passo do caminho. De certo modo, ele é o inimigo da construção, da manutenção e da recuperação. Quando as coisas vêm rápido e fácil, pode ser ótimo, mas em momentos de mudança, de dificuldade. Assim, este livro é organizado em 3 partes: aspiração, sucesso e fracasso. O objetivo dessa estrutura é simples: ajudar a sufocar o ego antes que os maus hábitos se consolidem. Substituir por humildade e disciplina as tentações do ego que surgirem quando experimentarmos o sucesso. E cultivar força e coragem, de modo que, quando o destino se voltar contra você, você não seja arruinado pelo fracasso. Resumindo, essa estrutura poderá nos ajudar a ser humildes em nossas aspirações, generosos em nossos sucessos, resilientes em nossos fracassos. Isso não quer dizer que você não seja único e que não tenha nada de incrível com que contribuir com sua breve passagem por este planeta. Não quer dizer que não haja espaço para ultrapassar limites criativos, inventar, sentir-se inspirado ou ter mudanças e inovações verdadeiramente ambiciosas como meta. Pelo contrário, para fazermos essas coisas da melhor maneira e corrermos tais riscos, precisamos de equilíbrio. Como observou o Quaker William Penn, construções que se encontram tão expostas às intempéries precisam de uma boa fundação. E agora? Este livro que você tem em mãos foi escrito em torno de uma suposição otimista. Seu ego não é um tipo de força que você é compelido a saciar constantemente. Ele pode ser administrado, pode ser direcionado. Aqui analisaremos indivíduos como William Sherman, Katharine Graham, Jackie Robinson, Eleanor Roosevelt, Bill Walsh, Benjamin Franklin, Miley Cyrus, Angela Merkel e George Marshall. Eles poderiam ter conquistado o que conquistaram, salvando empresas que estavam à beira da falência, avançado na arte da guerra, integrado o beisebol, revolucionado o ataque do futebol americano, enfrentado a tirania, resistido bravamente ao infortúnio, se o ego tivesse tirado seus pés do chão e os deixado completamente absortos por interesses próprios. Foi seu senso de realidade e sua percepção, aos quais o autor e estrategista Robert Greene certa vez disse: devemos praticar continuamente no mesmo jeito que uma aranha faz com suas teias, que constituiu o núcleo de sua grande arte, grande escrita, grande design, grandes negócios, grande marketing e grande liderança. O que descobrimos ao estudarmos esses indivíduos é que eles têm os pés no chão, são circunspectos e inexoravelmente reais. Não que nenhum deles estivesse completamente livre do ego, mas eles sabiam restringi-lo, canalizá-lo e incorporá-lo quando era importante. Eles eram, ao mesmo tempo, grandes e humildes. Espere um momento, mas fulano e ciclano tinham um grande ego e foram bem-sucedidos. O que dizer de Steve Jobs e Kanye West? Podemos tentar racionalizar os piores comportamentos apontando as exceções, mas ninguém realmente bem-sucedido porque é lunático, obcecado pelos próprios interesses e desconexo do restante. Mesmo que esses traços estejam relacionados ou associados a certos indivíduos famosos, o mesmo pode ser dito de outras características: vício, abuso ou autoabuso, depressão, mania. Na verdade, o que vemos quando estudamos essas pessoas é que elas fizeram seu melhor trabalho nos momentos em que combateram esses impulsos, distúrbios e defeitos. Somente quando está livre do ego e das experiências passadas é que alguém pode usar todo o seu potencial. Por isso, também vamos analisar indivíduos como Howard Hughes, o rei persa Xerxes, John DeLorean, Alexandre o Grande e todas as parábolas sobre outras pessoas que se desconectaram da realidade e, no processo, deixaram claro como o ego pode ser perigoso. Analisaremos as valiosas lições que aprenderam e todo o sofrimento e autodestruição com que tiveram que arcar. Veremos com que frequência até mesmo as pessoas mais bem-sucedidas vacilam entre a humildade e o ego, bem como os problemas que isso causa. Quando eliminamos o ego, o que nos resta é a realidade. O que substitui o ego é a humildade. Sim, mas uma humildade e uma confiança sólidas. Enquanto o ego é artificial, esse tipo de confiança consegue se sustentar. O ego é roubado. A confiança é conquistada. O ego é autoinsensado. Sua arrogância é um artifício. A confiança nos envolve. O ego nos manipula. É a diferença entre um remédio potente e um veneno. Como você verá nas páginas seguintes, a autoconfiança transformou um general despretensioso e subestimado no principal combatente e estrategista na América durante a Guerra Civil. Contudo, depois da mesma guerra,
O ego levou um general do topo do poder e da influência à destruição e à ignomínia. Em certas circunstâncias, o ego transforma um cientista alemã calada e séria não apenas em um novo tipo de líder, mas em uma força de paz. Em outras, arrebata dois engenheiros diferentes, mas igualmente brilhantes do século XX e os arremessa em um redemoinho de badalação e notoriedade antes de jogar suas esperanças contra as rochas do fracasso, da falência, do escândalo e da loucura. O ego foi capaz de guiar um dos piores times da história da NFL, Liga Nacional do Futebol Americano, até a Super Bowl, ao longo de 3 temporadas, para então transformá-lo em uma das dinastias mais dominantes do esporte. Ao passo que inúmeros técnicos, políticos, empreendedores e escritores superaram adversidades semelhantes apenas para sucumbir à probabilidade e repassar a coroa para outra pessoa. Algumas pessoas aprendem a ter humildade, outras escolhem o ego. Algumas estão preparadas para as vicissitudes do destino, tanto as positivas quanto as negativas. Outras não estão. O que você irá escolher? Quem você será? Você pegou este livro porque sente que em algum momento precisará responder a essa pergunta, seja de maneira consciente ou não. Bem, aqui estamos. Vamos em frente. Parte 1. Aspiração. Nesse estágio, estamos dispostos a fazer uma coisa. Temos um objetivo, um chamado, um novo começo. Cada grande jornada começa aqui. No entanto, muitos de nós nunca chegarão ao destino pretendido. O ego, na maioria das vezes, é o culpado. Nós nos fortalecemos com histórias fantásticas, fingimos ter entendido tudo, deixamos nossa estrela brilhar só para então se apagar, e não fazemos ideia de por que isso aconteceu. Esses são os sintomas do ego. Sua cura são a humildade e a realidade. Seja qual for a sua aspiração, o ego é seu inimigo. Ele é um cirurgião ousado, dizem, cujas mãos tremem ao fazer uma operação em si mesmo. E ele costuma ser igualmente ousado ao não hesitar em erguer o misterioso véu da autoilusão, que esconde de sua visão as deformidades da sua própria conduta. Adam Smith. Em algum momento, por volta do ano 374 a.C., Isócrates, um dos professores e retóricos mais conhecidos de Atenas, escreveu uma carta para um jovem chamado Demônico. Isócrates havia sido amigo do pai recém-falecido do rapaz e queria lhe dar alguns conselhos sobre como seguir o exemplo de seu pai. Os conselhos abrangiam tanto a vida prática quanto a moralidade, todos comunicados através do que Isócrates descreveu como máximas nobres. Em suas palavras, eram preceitos para os anos vindouros. Tal como muitos de nós, Demônico era ambicioso. Foi isso que levou Isócrates ali a escrever, pois o caminho da ambição pode ser perigoso. Isócrates começou informando o jovem de que nenhum adorno lhe cai tão bem como a modéstia, a justiça e o autocontrole, visto que essas são as virtudes por meio das quais, como todos os homens concordam, a natureza do jovem é refreada. Pratique o autocontrole, ele disse, alertando o Demônico sobre o perigo de se deixar levar pela força do temperamento, do prazer e da dor. E abomine bajuladores, do mesmo modo que faria com trapaceiros, pois que ambos, conquistada a confiança, ferem quem neles confia. Isócrates queria que ele fosse afável em seu trato com aqueles que o abordarem, e jamais soberbo, pois que até os escravos têm dificuldade de suportar o orgulho do arrogante, e lento na deliberação, mas rápido na execução de suas decisões. Acrescentando que a melhor coisa que temos em nós é o bom julgamento. Treinem constantemente seu intelecto, ele instruiu, pois o que há de mais grandioso na menor das bússolas é uma mente sã em um corpo humano. É possível que alguns desses conselhos soem familiares, já que 2000 anos depois, eles chegaram a William Shakespeare, que costumava alertar contra o ego desenfreado. Usando essa mesma carta como modelo em Hamlet, Shakespeare coloca as palavras de Isócrates na boca do personagem Polônio, em um diálogo com seu filho Laertes. O discurso, caso você não conheça, termina com esta pequena estrofe. E, acima de tudo, ser fiel a ti mesmo. Pois então, como a noite e o dia, tu não poderás ser falso para com homem nenhum. Adeus, que minha bênção amadureça isso em ti. As palavras de Shakespeare, por sua vez, chegaram a um jovem oficial militar dos Estados Unidos chamado William Tecumseh Sherman, que viria a se tornar talvez o maior general e estrategista daquele país. É possível que ele nunca tenha ouvido falar de Sócrates, mas amava a peça, e inúmeras vezes citou esse mesmo discurso. Assim como o pai de Demônico, o de Sherman morreu quando ele era ainda muito jovem. E como Demônico, ele foi tomado sob a proteção de um homem mais sábio e mais velho, Thomas Ewing, um amigo de seu pai que logo iria se tornar um senador norte-americano. Ewing adotou o menino e o criou como se fosse seu filho.
O interessante a respeito de Sherman é que, apesar de ter um pai tão influente, era quase impossível prever que suas realizações extrapolariam o âmbito regional. E muito menos que um dia ele tomaria a decisão sem precedentes de recusar a presidência dos Estados Unidos. Ao contrário de Napoleão, que surgiu do nada e desapareceu fracassado de forma igualmente rápida, a ascensão de Sherman foi lenta e gradual. Ele passou os primeiros anos de sua vida em West Point e depois no exército. Nos primeiros anos de serviço militar, percorreu quase todo o território dos Estados Unidos a cavalo, aprendendo lentamente a cada parada. Assim que irromperam os primeiros conflitos da Guerra Civil, Sherman seguiu para o leste, a fim de se apresentar como voluntário, e logo foi empregado na Batalha de Bull Run, uma derrota particularmente desastrosa para a União. Beneficiando-se da grande escassez de lideranças, ele foi promovido a general de brigada e convocado para uma reunião com o presidente Lincoln e seu principal conselho militar. Porém, em diversas ocasiões, Sherman exibiu autonomia suficiente para traçar estratégias e planos diretamente junto ao presidente, mas no final da viagem fez um estranho pedido. Só aceitaria a promoção como garantia de que não teria de assumir um cargo mais alto na hierarquia. Lincoln poderia lhe dar sua palavra em relação a isso? Com todos os outros generais pedindo as maiores patentes e o máximo possível de poder, o presidente concordou de bom grado. Àquela altura, Sherman sentia-se mais confortável como o segundo em comando. Ele achava que conhecia bem as próprias capacidades e que esse papel lhe caía melhor. Você consegue imaginar uma pessoa ambiciosa, recusando a chance de avançar em suas responsabilidades porque quer estar preparada para elas? Não que Sherman sempre tenha sido o modelo perfeito do comedimento e da ordem. No início da guerra, encarregado de defender o estado de Kentucky, com um número insuficiente de tropas, sua obsessão e sua tendência de duvidar de si mesmo se uniram de modo perverso. Gritando furiosamente por estar sem recursos, incapaz de enxergar para além dos próprios medos, paranoico em relação aos movimentos do inimigo, ele perdeu a compostura e falou de maneira imprudente com muitos jornalistas. A controvérsia que se seguiu foi temporariamente removido do comando. Precisou de semanas para se recuperar. Foi um dos poucos momentos em que sua carreira chegou ao limiar da catástrofe, pois de resto, sua trajetória se caracterizou pela ascensão contínua. Foi depois desse breve tropeço e de ter aprendido com ele que Sherman de fato deixou sua marca. Por exemplo, durante o cerco de Fort Donelson, ele ocupou, tecnicamente, um posto superior ao general Ulysses S. Grant. Enquanto os outros generais de Lincoln brigavam entre si por poder e reconhecimento pessoal, Sherman abriu mão da patente, preferindo, de bom grado, ajudar e fortalecer Grant em vez de dar ordens. "Este é o seu show", disse Sherman a Grant em um bilhete que acompanhou o carregamento de suprimentos. "Se eu puder ajudar de algum modo, mande me chamar." Juntos, eles foram os responsáveis por uma das primeiras vitórias da União na guerra. Construindo seu sucesso, Sherman começou a promover sua famosa Marcha ao Mar, um plano estrategicamente corajoso e audaz, nascido não de um gênio criativo, mas sim do conhecimento profundo da topografia que ele explorara e estudara como jovem oficial no que outrora era considerado um inútil posto avançado nos confins do país. Sherman então tinha confiança em pontos que antes tratara com cautela, mas, ao contrário de tantos outros que alimentam grandes ambições, ele conquistou essa aptidão. Enquanto traçava um caminho de Chattanooga a Atlanta e depois de Atlanta até o mar, ele se esquivou de batalhas tidas como inevitáveis, uma após outra. Qualquer estudante da história militar pode enxergar como a mesma invasão, se motivada pelo ego e não por um senso exato de propósito, poderia ter tido um fim muito diferente. Seu senso de realidade lhe permitiu ver um caminho através do sul que os outros julgavam impossível. Toda a sua teoria de guerra de manobra repousava na decisão de evitar deliberadamente ataques frontais ou demonstrações de força na forma de batalhas campais, bem como ignorar as críticas feitas com o objetivo de provocar uma reação. Ele não prestou atenção em nada disso e se ateve ao seu plano. No fim da guerra, Sherman era um dos homens mais famosos dos Estados Unidos, e mesmo assim não buscou cargos públicos. Não demonstrou interesse pela política, desejando apenas fazer o seu trabalho e um dia se aposentar. Dispensando os constantes elogios e atenções característicos de tamanho sucesso, escreveu um alerta para o seu amigo Grant. "Seja natural, seja você mesmo, e essas lisonjas serão como a brisa passageira do mar em um dia quente de verão." Um dos biógrafos de Sherman captou o homem e suas realizações únicas em uma passagem notável. É por causa dela que ele serve de modelo nesta fase de nossa escalada. Entre os homens que ascendem à fama e à liderança, podemos reconhecer dois tipos: aqueles que acreditam em si mesmos desde o berço e aqueles em que isso se desenvolve lentamente, dependendo de realizações concretas.
Para os homens do último tipo, seu próprio sucesso é uma surpresa constante, e seus frutos são os mais deliciosos, ainda que sejam saboreados de maneiras prudente e com a desconfiança inquietante de que tudo não passa de um sonho. Nessa dúvida está a verdadeira modéstia, e não a dissimulação da autodepreciação insincera, mas a modéstia da moderação, no sentido grego. É aprumo, não posse. Devemos nos perguntar, se a crença em si mesmo não se baseia em realizações concretas, então em que se baseia? Quando estamos apenas começando, muitas vezes a resposta é em nada. Ego. E é por isso que assistimos com tanta frequência a ascensões incríveis, seguidas de quedas calamitosas. Então, que tipo de pessoa você será? Como todos nós, Sherman precisou equilibrar talento, ambição e intensidade, sobretudo quando era jovem. Balancear com proeza essa equação foi, em grande parte, o motivo por que ele conseguiu administrar o sucesso que, no final das contas, modificou sua vida. É provável que isso soe estranho. Enquanto Sócrates e Shakespeare desejavam que fôssemos independentes, automotivados e governados por princípios, a maioria de nós foi treinada para fazer o oposto. Nossos valores culturais quase tentam nos tornar dependentes da validação e da ideia de merecimento e governados por nossas emoções. Durante uma geração, pais e professores se concentraram no desenvolvimento da autoestima de todos. Daí em diante, os temas de nossos gurus e de nossas figuras públicas tinham como objetivo quase que exclusivo nos inspirar, encorajar e garantir que poderíamos fazer qualquer coisa que nos passasse pela cabeça. Na realidade, isso nos enfraquece. Sim, você, com todo o seu talento e potencial de menino prodígio ou de garota que vai longe. Damos por certo o seu potencial. Foi por isso que você conseguiu a vaga na universidade de prestígio que hoje frequenta, que conseguiu o financiamento para o seu negócio, que foi contratado ou promovido, de qualquer oportunidade que possa ter tido, caiu em seu colo. Como disse Ivor Berlin, o talento é o ponto de partida. A questão é, você vai conseguir extrair o máximo dele? Ou ele será seu pior inimigo? Você vai apagar a chama que estava começando a crescer? O que vemos em Sherman é a conexão profunda de um homem com a realidade. Era um homem que veio do nada e realizou coisas grandiosas, sem nunca considerar as honras que recebeu como um direito seu. Na verdade, ele costumava ceder as honras aos outros, e estava mais do que satisfeito em contribuir com um time vencedor, mesmo que isso implicasse em menos crédito ou fama para isso. É triste pensar que gerações de jovens aprenderam sobre o glorioso ataque de cavalaria de Piquet, um ataque dos confederados que fracassou, enquanto o modelo de Sherman, um realista tranquilo e nada glamouroso, foi esquecido. Ou pior, difamado. Pode-se dizer que a capacidade de autoavaliar nossas próprias habilidades é o maior talento de todos. Sem ela, o aperfeiçoamento se torna impossível e, sem dúvidas, o ego sempre dificulta cada passo que se dá nesse sentido. É claro que é mais agradável nos concentrarmos em nossos talentos e pontos fortes, mas onde isso nos leva? A arrogância e a concentração exclusiva no eu inibem o crescimento. O mesmo pode ser dito da fantasia e da visão. Nesta etapa, você deve praticar olhar para si mesmo, a uma pequena distância, cultivando a capacidade de enxergar além dos próprios pensamentos. O distanciamento de si mesmo é um antídoto natural contra o ego. É fácil se envolver emocionalmente e se encantar com o próprio trabalho. Todo e qualquer narcisista pode fazer isso. O que é raro não é o talento, a habilidade ou a confiança em seu estado bruto, mas a humildade, a diligência e o autoconhecimento. Para que seu trabalho seja verdadeiro, ele precisa provir da verdade. Se você deseja que seu sucesso seja mais do que uma centelha efêmera, precisa estar preparado para se concentrar a longo prazo. Aprenderemos que, apesar de pensarmos grande, precisamos agir e viver pequeno se quisermos conquistar o que buscamos. Porque, se nos concentrarmos na ação e na educação, deixando de lado a validação e o status, nossa ambição não será grandiosa, mas iterativa, um pé na frente do outro, aprendendo, crescendo e se dedicando. Com sua agressividade, intensidade, autocentramento e autopromoção sem limites, nossos concorrentes não se dão conta do risco a que se submetem os próprios esforços, para não mencionar a sanidade. Nós desafiaremos o mito do gênio confiante, que não conhece a dúvida nem a introspecção, assim como desafiaremos o mito do artista sofrido e torturado que precisa sacrificar a saúde em nome do trabalho. Enquanto eles estão desconectados da realidade das outras pessoas, nós estaremos profundamente conectados, conscientes e aprendendo com tudo. Fatos são melhores do que sonhos, como disse Churchill. Embora compartilhemos com muitos outros uma visão de grandeza, compreendemos que nosso caminho rumo a ela é muito diferente do deles.
No rastro de Sherman e Sócrates, entendemos que o ego é nosso inimigo nessa jornada, de modo que, quando alcançarmos o sucesso, ele não nos afundará, mas nos tornará mais fortes. Blá, blá, blá. Aqueles que sabem, não falam. Aqueles que falam, não sabem. Lao Tzu. Em sua famosa campanha de 1934, para o governo da Califórnia, o autor e ativista Upton Sinclair tomou uma atitude incomum. Antes da eleição, publicou um pequeno livro intitulado Eu, Governador da Califórnia, e Como Acabei com a Pobreza, em que resumia, no pretérito, as brilhantes políticas que empregara como governador, cargo que ainda não conquistara. Foi uma estratégia nada ortodoxa para uma campanha igualmente diferente, cujo intuito era lançar mão do ponto mais forte de Sinclair. Como autor, ele sabia que conseguiria se comunicar com o público de um jeito que os outros não conseguiam. Acontece que a campanha de Sinclair não parecia nada promissora quando ele publicou o livro, mas os observadores da época identificaram imediatamente o efeito que a publicação teve, não nos eleitores, mas no próprio Sinclair. De acordo com as palavras de Carey McWilliams, ao escrever a respeito da campanha do amigo quando ele já degringolava, Upton não apenas percebeu que seria derrotado, mas pareceu ter perdido o interesse pela campanha. Naquela vívida imaginação que tinha, ele já havia atuado no papel de eu, governador da Califórnia. Então, por que incomodar em vivê-lo na vida real? O livro foi um campeão de vendas, enquanto a campanha foi um fracasso. Sinclair perdeu por algo como 250 mil votos, uma margem de mais de 10 pontos percentuais. Ele foi dizimado no que, provavelmente, foi a primeira eleição moderna. Não há dúvidas do que aconteceu. Sua fala passou à frente da campanha, e a determinação para chegar a outro lado acabou. A maioria dos políticos não escreve livros como aquele, mas se precipita da mesma maneira. É uma tentação que todos conhecemos, a de substituir a ação por palavras e por arte. Uma caixa de texto em branco. No que você está pensando? Pergunta o Facebook. O que está acontecendo? Questiona o Twitter, Tumblr, LinkedIn. Nossa caixa de e-mails, nossos iPhones, a seção de comentários no fim do artigo que você acabou de ler. Espaços em branco implorando para serem preenchidos com pensamentos, fotos e histórias. Preenchidos com o que vamos fazer, com as coisas que deveríamos ou poderíamos ser, com o que esperamos que aconteça. É a tecnologia pedindo, provocando, solicitando a fala. No início de qualquer jornada, nós nos sentimos animados e nervosos. Então, buscamos conforto externo e não interno. Todos nós temos um lado fraco que, feito um sindicato, não é exatamente mal intencionado, mas, ainda assim, no fim do dia quer receber o máximo de crédito e atenção pública por ter feito o mínimo. Nós chamamos esse lado de ego. Emily Gold, escritora e antiga blogueira do Gawker, se já existiu alguma Hannah Horvath na vida real, é ela. Percebeu isso durante sua luta de 2 anos para publicar um romance. Embora tenha conseguido um acordo de 6 dígitos para a publicação do livro, ela ficou estagnada. Por quê? Estava ocupada demais, passando muito tempo na internet. Na verdade, não consigo me lembrar de mais nada que eu tenha feito em 2010. Eu publicava no Tumblr, escrevia tweets, rolava barra. Isso não me rendeu nenhum dinheiro, mas parecia trabalho. Eu justificava esses atos para mim mesma de várias maneiras. Estava construindo a minha marca. Blogar era um ato criativo. Até mesmo a ação de curadoria, de republicar o post de outra pessoa, era um ato criativo, de certa forma. Isso era a única coisa criativa que eu estava fazendo. Em outras palavras, ela fez o que muitos de nós fazemos quando estamos assustados ou intimados por um projeto. Ela fez tudo, exceto se concentrar no necessário. O romance propriamente dito, que ela deveria estar escrevendo, ficou completamente estacionado, durante 1 ano. Era mais fácil falar sobre escrever, fazer as coisas empolgantes relacionadas à arte, à criatividade e à literatura, do que se comprometer com o ato em si. E ela não é a única. Alguém recentemente publicou um livro chamado Working on My Novel, trabalhando em meu livro, cheio de publicações das redes sociais de escritores que obviamente não estão trabalhando em seus livros. Como tantos atos criativos, escrever é difícil. Sentar-se, começar a escrever, ficar furioso consigo mesmo, ou furioso porque o material não está bom o suficiente e você não está bom o suficiente. Aliás, muitos empreendimentos valiosos que iniciamos são dolorosamente difíceis. Seja programar uma startup ou dominar uma profissão, mas ficar de blá 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 é sempre fácil. Parece que nós pensamos que o silêncio é um sinal de fraqueza, que ser ignorado equivale à morte, o que é verdade no que diz respeito ao ego. Então, nós falamos como se nossa vida dependesse disso. Na verdade, silêncio é força, sobretudo no início de uma jornada. Como alerta o filósofo Kierkegaard,
Por acaso, alguém que detestava os jornais e sua ladainha. A mera tagarelice antecipa a fala real, e expressar o que ainda está no pensamento enfraquece a ação por antecipá-la. E é isso que é tão traiçoeiro na fala. Qualquer um pode falar de si. Até uma criança sabe jogar conversa fora e tagarelar. A maioria das pessoas se sai bem na promoção e nas vendas. Então, o que é escasso e raro? O silêncio. A capacidade de, deliberadamente, manter-se fora da conversa e subsistir sem a sua validação. O silêncio é o descanso dos fortes e dos que têm confiança em si. Sherman tinha uma boa regra que tentava seguir. Nunca se justifique pelo que pensa ou faz, a não ser que seja preciso. Talvez, depois de algum tempo, uma explicação melhor simplesmente apareça na sua cabeça. O grande jogador de beisebol e futebol americano Bill Jackson decidiu que queria conquistar duas coisas como atleta na Universidade de Auburn, no Alabama. Ele ganharia o troféu Heisman e seria o primeiro convocado pela NFL. Você sabe a quem ele contou isso? Só a namorada. A flexibilidade estratégica não é o único benefício do silêncio enquanto os outros tagaleram. Também é psicologia. O poeta Hesíodo tinha isso em mente quando disse: o maior tesouro de um homem é uma língua econômica. A fala nos exaure. Falar e fazer brigam pelos mesmos recursos. Pesquisas mostram que, embora a visualização de um objetivo seja importante, depois de algum tempo nossa mente começa a confundi-la com o progresso propriamente dito. O mesmo se aplica à verbalização. Observou-se que até mesmo o hábito de falarmos sozinhos enquanto trabalhamos em problemas difíceis diminui a concentração e a chance de fazermos descobertas importantes. Depois de passarmos muito tempo pensando, explicando e falando sobre uma tarefa, somos levados a pensar que estamos mais perto de sua solução. Ou pior, quando as coisas ficam difíceis, achamos que podemos descartar todo o projeto, porque já investimos tudo o que podíamos nele. Apesar disso, obviamente não ser verdade. Quanto mais difícil a tarefa, mais incerto será o resultado, mais custosa será a fala e mais longe estaremos de uma responsabilização concreta. A fala esgota a energia de que necessitamos desesperadamente para conquistar o que Steven Pressfield chama de resistência. O obstáculo existe entre nós e a expressão criativa. O sucesso requer 100% de nossos esforços, e a fala filtra parte desses esforços antes mesmo de podermos usá-los. Muitos de nós sucumbem a essa tentação, sobretudo quando nos sentimos sobrecarregados ou estressados, com muito trabalho pela frente. Em nossa fase de construção, a resistência será uma fonte constante de desconforto. Falar, ouvir a si mesmo ou se apresentar na frente de uma plateia é quase uma terapia. Acabei de passar 4 horas falando sobre determinada coisa, isso não conta? A resposta é não. Fazer um bom trabalho é uma batalha. É exaustivo, é desmoralizante, é assustador. Nem sempre, mas podemos nos sentir assim quando estamos mergulhados nele. Falamos para preencher o vazio e a incerteza. O vazio, disse Marlon Brando, um autor bastante calado, se é que isso existe, é aterrorizante para a maioria das pessoas. É quase como se fôssemos atacados ou confrontados pelo silêncio, especialmente quando permitimos que o ego nos engane ao longo dos anos. E isso é prejudicial por uma razão. Os melhores trabalhos e as melhores obras de arte vêm da luta contra o vazio, de enfrentá-lo em vez de fugir dele. A questão é, ao se encontrar diante de seu desafio particular, seja a pesquisa de uma nova área, fundar um novo negócio, produzir um filme, conquistar um mentor, promover uma causa importante, você busca o alívio da fala ou encara a luta? Pense nisto. A voz de uma geração não se proclama como tal. Na verdade, pensando bem, percebemos quão pouco essa voz parece falar. É uma canção, é um discurso, é um livro. O volume do trabalho pode ser pequeno, mas o que há dentro dele é concentrado e impactante. São pessoas que trabalham em silêncio e isoladas. Elas transformam sua inquietude interior em um produto e, eventualmente, em tranquilidade. Ignoram o impulso de buscar o reconhecimento antes da ação. Não falam muito. Não dão espaço para a sensação de que quem está diante do público, gozando dos holofotes, de algum modo está saboreando o melhor lado da moeda. Não está. Essas pessoas estão ocupadas demais trabalhando para fazer qualquer outra coisa. Quando falam, é porque merecem. A única relação entre a fala e o trabalho é que uma mata o outro. Deixe que os outros se congratulem entre si enquanto você está de volta ao laboratório, ou na academia, ou procurando um emprego. Tape esse buraco. Aquele mesmo, bem no meio do seu rosto, que pode sugar sua força vital. Observe o que acontece. Observe quão melhor você ficará. Ser ou fazer? Neste período de formação, a alma ainda não foi maculada pela guerra contra o mundo.
Ela repousa como um bloco de puro mármore de Paros, pronto para ser moldado. Mas em que? Orson Swett Marden, um dos estrategistas e profissionais mais famosos da arte da guerra moderna, é alguém sobre quem a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Seu nome é John Boyd. Ele era um ótimo piloto de caça, mas era melhor ainda como professor e pensador. Depois de ter voado na Coreia, ele se tornou o principal instrutor da Fighter Weapons School, uma escola de elite na base aérea de Nellis. Era conhecido como 40 segundos Boyd, o que significava que podia derrotar qualquer oponente em qualquer posição em menos de 40 segundos. Em alguns anos depois, Boyd foi convocado sem alarde pelo Pentágono, onde seu verdadeiro trabalho teve início. Por um lado, o fato de a maioria das pessoas nunca ter ouvido falar de John Boyd não surpreende. Ele nunca publicou nenhum livro ou escreveu um único artigo acadêmico. Apenas alguns vídeos seus sobreviveram, e ele foi raramente citado na mídia. Apesar de 30 anos de um serviço impecável, Boyd não passou da patente de coronel. Por outro lado, suas teorias transformaram a guerra de manobra em quase todos os departamentos das Forças Armadas, e não apenas em vida, mas mais ainda depois de sua morte. Os caças F-15 e F-16, que reinventaram as aeronaves militares modernas, foram seus projetos de estimação. Sua principal atuação era como conselheiro. Por meio de instruções lendárias, ele ensinou e treinou quase todos os principais pensadores militares de uma geração inteira. Sua colaboração com os planos de guerra para a Operação Escudo do Deserto veio em uma série de encontros pessoais com o secretário de Defesa, e não por intermédio de canais públicos ou oficiais. Seu principal meio de levar uma mudança a cabo era pela coleção de pupilos que orientava, protegia, ensinava e inspirava. Não existe bases militares batizadas em sua homenagem, nenhum navio de guerra. Ele se aposentou acreditando que seria esquecido e possuía apenas um pequeno apartamento e uma pensão em seu nome. É quase certo que tivesse mais inimigos do que amigos. Um caminho incomum. E se essa trajetória tiver sido deliberada? E se o tornou mais influente? Quão louco isso seria? Na verdade, Boyd estava simplesmente aplicando a mesma lição que tentava ensinar a cada jovem promissor tomado sob sua asa, o qual ele sentia ter potencial para se tornar alguma coisa importante, que faria alguma diferença. As estrelas em ascensão que ele ensinou provavelmente têm muito em comum conosco. O discurso que Boyd fez para um pupilo em 1973 deixa isso claro. Pressentindo que sabia que seria uma encruzilhada na vida do jovem oficial, Boyd o chamou para uma reunião. Como muitos profissionais de alto desempenho, o soldado era inseguro e impressionável. Ele queria ser promovido e se sair bem. Era uma folha que podia ser soprada em qualquer direção, e Boyd sabia disso. Então, naquele dia, ele ouviu um discurso que Boyd repetiria várias vezes, até se tornar uma tradição e um rito de passagem para uma geração de líderes militares transformadores. Tigre, um dia você chegará a uma bifurcação na estrada, disse Boyd, e precisará decidir para que lado quer ir. Usando uma das mãos para ilustrar, Boyd indicou as duas direções. Se quiser ir para aquele lado, poderá se tornar alguém. Você precisará fazer acordos e virar as costas para os seus amigos, mas será um membro do clube. Será promovido e receberá boas missões. Em seguida, Boyd fez uma pausa para deixar clara a alternativa. Ou, disse ele, você pode ir para aquele lado e fazer alguma coisa. Alguma coisa por seu país, por sua força aérea e por si mesmo. Se decidir que quer fazer alguma coisa, talvez você não seja promovido, e talvez não receba boas missões, e com certeza não será um dos favoritos de seus superiores, mas não vai precisar se comprometer. Será leal aos seus amigos e a si mesmo, e seu trabalho fará a diferença. Ser alguém ou fazer alguma coisa. Na vida, muitas vezes nos deparamos com um chamado, é aí que precisamos fazer uma escolha. E então Boyd concluiu com palavras que guiariam aquele jovem e muitos de seus colegas pelo resto de suas vidas. Ser ou fazer. Para que lado você vai? O que quer que você busque na vida, a realidade não demora a interferir no idealismo de sua juventude. A realidade pode ter muitos nomes e formas, incentivos, compromissos, reconhecimentos e políticas. Em todos os casos, ela pode rapidamente nos desviar de fazer para ser, de conquistar para fingir. O ego alimenta essa ilusão a cada passo do caminho. Era por isso que Boyd queria que os jovens vissem que, se não tomarmos cuidado, até mesmo o cargo que desejamos ocupar é capaz de nos corromper. Como evitar o desvio? Muitas vezes, nos apaixonamos por uma imagem do que acreditamos ser o sucesso. No mundo de Boyd, a quantidade de estrelas em seu ombro ou a natureza de uma tarefa e sua localização poderiam facilmente ser confundidas como um indicador de conquista. Para as outras pessoas, é um título do emprego, a faculdade de administração que frequentaram,
o número de assistentes que possuem, a localização de sua vaga no estacionamento, os subsídios que recebem, seu acesso ao CEO, o tamanho de seu contra-cheque ou o número de fãs que tem. As aparências enganam. Ter autoridade não é a mesma coisa que ser uma autoridade. Ter o direito e ser direito tampouco são a mesma coisa. Ser promovido não significa necessariamente que se está fazendo um bom trabalho, ou que se quer que tenha merecido a promoção. Eles chamam isso de fracasso ascendente em alguns sistemas burocráticos. Impressionar as pessoas é algo completamente diferente de ser de fato impressionante. Então, com quem você está? Que lado escolherá? Essa é a escolha que a vida nos obriga a fazer. Boyd tinha outro exercício. Ao visitar ou conversar com um grupo de oficiais da Força Aérea, ele escrevia em letras grandes no quadro negro: dever, honra, nação. Em seguida, riscava essas palavras e as substituía por outras 3. Orgulho, poder, ganância. O que ele queria dizer era que muito dos sistemas e das estruturas das forças militares, aqueles pelos quais os soldados navegam a fim de seguir em frente, podem corromper os próprios valores a que eles deveriam servir. O historiador Will Durant tinha um dito espirituoso: uma nação nasce estoica e morre epicurista. Essa é a triste verdade que Boyd ilustrava, a de como valores positivos azedam. Quantas vezes vimos isso acontecer durante nossas vidas, nos esportes, nos relacionamentos, com projetos ou pessoas que são extremamente importantes para nós. É isso que o ego faz, ele risca o que importa e substitui pelo que não tem importância. Muitas pessoas querem mudar o mundo, e isso é bom. Você quer ser o melhor no que faz, ninguém quer ser um profissional de fachada. Mas, em termos práticos, quais das 3 palavras que Boyd escrevia no quadro negro vão fazer você chegar lá? Quais você está praticando agora? Quais o estão alimentando? A decisão que Boyd nos apresenta se resume a um propósito. Qual é o seu propósito? Você está aqui para fazer o quê? Pois o propósito nos ajuda a responder com muita facilidade a pergunta ser ou fazer. Se o que importa é você, sua reputação, sua inclusão, sua tranquilidade pessoal, o caminho está claro. Diga aos outros o que eles querem ouvir. Busque atenção, e não um trabalho discreto, porém importante. Diga sim às promoções e siga o caminho que as pessoas talentosas costumam seguir na indústria ou no campo que escolheram. Cumpra com seus deveres, marque os quadrinhos, dedique-se e deixe as coisas essencialmente como são. Busque sua fama, seu salário, seu título e saboreie tais conquistas. Um homem é moldado pelo trabalho que faz, afirmou Frederick Douglass. E o fez com conhecimento de causa, pois foi um escravo e viu o que a escravidão fazia com todos os envolvidos, inclusive com os próprios donos de escravos. Depois que se tornou um homem livre, Douglass viu que o mesmo se aplicava às escolhas que as pessoas faziam em suas carreiras e em suas vidas. O que você escolhe fazer com seu tempo e o que escolhe fazer para ganhar dinheiro moldam você. O caminho do egocêntrico requer, como sabia Boyd, muito comprometimento. Se o seu propósito é algo maior do que você, realizar algo, provar algo para si, então, de repente, tudo se torna ao mesmo tempo mais fácil e mais difícil. Mais fácil no sentido de que você agora sabe o que precisa fazer e o que é importante para você. As outras escolhas desaparecem, visto que, na realidade, não são realmente escolhas, são distrações. O que importa é fazer, e não o reconhecimento. Mais fácil no sentido de que você não precisa se comprometer. Mais difícil, porém, porque cada oportunidade, não importa quão gratificante ou recompensadora seja, deve ser avaliada de acordo com diretrizes rigorosas. Isto me ajudará no que me dispus a fazer? Isto permitirá que eu faça o que preciso fazer? Estou sendo egoísta ou altruísta? Nesse caminho, a pergunta não é o que você quer ser na vida, mas o que você quer conquistar na vida. Deixando de lado o interesse egoísta, esse caminho pergunta: a que chamado isso atende? Quais princípios governam minhas escolhas? Eu quero ser como todo mundo ou quero fazer algo diferente? Em outras palavras, é mais difícil porque tudo pode parecer um comprometimento. Embora nunca seja tarde demais, quanto mais cedo você fizer essas perguntas a si mesmo, melhor. Boyd, sem dúvida, mudou e aperfeiçoou sua área de um modo que quase nenhum teórico havia feito desde Sun Tzu e von Clausewitz. Ele era conhecido como James John, por causa da maneira como nunca deixava obstáculos ou oponentes impedi-lo de fazer o necessário. Suas escolhas tinham um custo. Ele também era conhecido como o coronel do gueto por causa de seu estilo de vida frugal. Morreu com uma gaveta cheia de cheques não descontados dados a ele por empreiteiros particulares, cuja somatória chegava a milhares de dólares e que Boyd considerava subornos. O fato de ele nunca ter passado na patente de coronel não foi uma decisão sua.
Boyd foi várias vezes impedido de receber promoções. Foi esquecido pela história como punição pelo trabalho que fez. Pense nisso na próxima vez em que se sentir merecedor de alguma coisa. Na próxima vez que confundir seu sonho com fama. Pense em como pode estar à altura de um homem como esse. Pense nisso sempre que se deparar com a escolha: preciso disso? Ou é só o meu ego falando? Você está pronto para tomar a decisão certa? Ou os prêmios ainda enchem seus olhos? Ser ou fazer? A vida é uma escolha interminável. Torne-se um aprendiz. Não deixe que o fantasma de ninguém volte para dizer que meu treinamento não me serviu. Placa na Academia de Treinamento do Corpo de Bombeiros de Nova York. Era abril, no começo dos anos 1980, quando o único dia se tornou ao mesmo tempo o pesadelo de um guitarrista e o trabalho dos sonhos de outro. Sem aviso, os membros da ainda desconhecida banda metálica se reuniram antes de uma sessão de gravação que haviam marcado em um armazém decadente de Nova York e informaram o guitarrista Dave Mustaine que ele estava fora. Depois de poucas palavras, eles lhe entregaram uma passagem de ônibus de volta para São Francisco. No mesmo dia, um jovem e competente guitarrista chamado Kirk Hammett, com pouco mais de 20 anos e membro de uma banda chamada Exodus, ficou com a vaga. Alguns dias depois de cair de paraquedas no meio de uma nova vida, ele fez seu primeiro show com o Metallica. Era provável que esse fosse o momento pelo qual Hammett esperava a vida toda. E, de fato, era. Embora conhecido apenas em pequenos círculos na época, o Metallica era um grupo que parecia destinado a ir longe. Sua música já havia começado a desafiar os limites do thrash metal, e o estrelato batia a porta. Em poucos anos, eles seriam uma das maiores bandas do mundo, tendo chegado a vender mais de 100 milhões de discos. Foi por volta dessa época que Hammett descobriu algo que deve ter sido desmoralizante. Apesar dos anos que havia passado tocando e ter sido convidado para se juntar ao Metallica, ele não era tão bom quanto gostaria de ser. Em São Francisco, cidade onde morava, Kirk procurou um professor de guitarra. Em outras palavras, apesar de ter entrado para o grupo dos seus sonhos e de ter literalmente se tornado um profissional, ele insistia que precisava de mais instrução, que ainda era um aprendiz. O professor que ele procurou era famoso por ser um mestre dos mestres e por ter trabalhado com prodígios musicais como Steve Vai. Joe Satriani, o cara que Hammett escolheu como instrutor, viria a ser reconhecido como um dos melhores guitarristas de todos os tempos e venderia mais de 10 milhões de discos com sua música única e virtuosa. Ensinando em uma pequena loja de instrumentos musicais de Berkeley, o estilo de tocar de Satriani fazia dele uma escolha incomum para Hammett, mas essa era a intenção. Kirk desejava aprender o que não sabia, reforçar seu entendimento básico, a fim de poder continuar explorando o gênero musical que agora tinha a chance de praticar. Satriani esclarece o que falava de Hammett. Certamente não talento. O principal lance com Kirk era que ele era um guitarrista muito bom quando chegou. Ele já estava tocando a guitarra principal, já era o solista. Tinha uma ótima mão direita, conhecia a maioria dos acordes, só não tinha aprendido a tocar em um ambiente que lhe ensinasse todos os nomes e não sabia como conectar tudo. Isso não quer dizer que as aulas foram pura diversão. Na verdade, Satriani explicou que o diferencial de Hammett era sua disposição para suportar o tipo de instrução que os outros não suportariam. Ele era um bom aluno. Muitos dos seus amigos e contemporâneos saíam reclamando, achando que eu era um professor muito durão. O sistema de Satriani era claro. Haveria aulas semanais, lições a serem aprendidas e, se não fosse assim, Hammett estaria desperdiçando o tempo de todo mundo e não precisaria mais voltar. Assim, nos 2 anos que se seguiram, Kirk fez o que Satriani pediu, retornando a cada semana para avaliações objetivas, para ser julgado e para treinar arduamente técnica e teoria musical no instrumento que logo estaria tocando na frente de milhares, e depois dezenas de milhares, e por fim centenas de milhares de pessoas. Mesmo depois desse período de 2 anos de estudo, ele levaria para Satriani os licks e riffs que estava trabalhando com a banda, aprendendo a refrear o instinto por mais, aperfeiçoando a capacidade de fazer melhor com menos notas e se concentrando em sentir essas notas e expressá-las de maneira adequada. A cada vez, Kirk melhorava como instrumentista e como artista. O poder de ser um aprendiz não significa apenas ter um período prolongado de instrução, mas também coloca o ego e a ambição nas mãos de outra pessoa. Um tipo de teto é imposto ao ego, pois o indivíduo sabe que não é melhor do que o mestre com quem aprende.
não está nem perto disso. Você respeita o mestre, você se subordina. Não pode fingir ou enganá-lo. Não dá para trapacear em um processo educativo. Não existe outro atalho a não ser aprender todos os dias. Se você não aprender, está fora. Não gostamos de pensar que alguém é melhor do que nós, ou que ainda temos muito a aprender. Queremos pensar que chegamos ao fim de nosso aprendizado. Queremos estar prontos. Estamos ocupados e sobrecarregados. Por isso, realocar os próprios talentos a um patamar inferior após uma autoavaliação é uma das coisas mais difíceis de se fazer na vida, mas é sempre um componente da maestria. Fingir conhecimento é um dos nossos vícios mais perigosos, pois nos impede de melhorar. Uma autoavaliação meticulosa é um antídoto para isso. O resultado, não importa qual seja o seu gosto musical, foi que Hammett se tornou um dos grandes guitarristas de metal do mundo, fazendo com que o thrash metal passasse de um movimento underground ao gênero musical global. E não apenas isso, mas, por meio dessas aulas, Satriani aperfeiçoou sua própria técnica e se tornou muito melhor. Tanto o aluno quanto o professor encheriam estádios e transformariam o cenário musical. Frank Shamrock, pioneiro das artes marciais mistas, MMA, e várias vezes campeão, tem um sistema que usa para treinar lutadores, e que chama de mais, menos, igual. Ele diz que, se quiser ser grande, cada lutador deve ter alguém melhor com quem aprender, alguém inferior a quem ensinar, e alguém no mesmo patamar com quem se comparar. O propósito da fórmula de Shamrock é simples: obter um retorno real e contínuo sobre o que se sabe e o que não sabe sob todos os ângulos possíveis. Isso elimina o ego, que nos deixa inflados, o medo, que nos leva a duvidar de nós mesmos, e qualquer preguiça que possa levar à acomodação. Como Shamrock diz, ideias errôneas sobre si mesmo destroem você. Pessoalmente, jamais deixarei de ser um aprendiz. Esse é o objetivo das artes marciais, e você precisa usar essa humildade como ferramenta. Você se coloca abaixo de alguém em quem confia. Isso começa pela aceitação de que outras pessoas sabem mais e de que você pode se beneficiar de conhecimento delas, esforçando-se para conseguir isso e acabando com as ilusões de que tem a respeito de si mesmo. A necessidade de ter uma mentalidade de aprendiz não se restringe à luta ou à música. Um cientista deve conhecer tanto os princípios básicos da ciência quanto estar atualizado a respeito das últimas descobertas. Um filósofo deve ter conhecimentos profundos e, ao mesmo tempo, estar ciente de quão pouco sabe, tão como Sócrates. Um escritor deve ser versado na literatura clássica, mas também ler e ser desafiado por seus contemporâneos. Um historiador deve conhecer a história antiga e a história moderna, assim como sua especialidade. Atletas profissionais têm equipe de técnicos e até políticos poderosos têm consultores e mentores. Por quê? Para se tornarem grandes e continuarem grandes, todos devem saber o que veio antes, o que está acontecendo agora e o que virá em seguida. Eles devem absorver os fundamentos do seu domínio e os que os cercam, sem que se tornem fósseis ou parem no tempo. Devem estar sempre aprendendo. Todos nós devemos nos tornar nossos próprios professores, tutores e críticos. Pense no que Hammett poderia ter feito, ou o que nós poderíamos ter feito na posição dele se, da noite para o dia, tivéssemos nos tornado um astro do rock, ou algo equivalente a isso em nosso campo de atuação. A tentação é pensar: consegui, cheguei onde queria. Eles expulsaram o outro cara porque ele não era bom como eu. Eles me escolheram porque eu tenho o que é necessário. Se Hammett tivesse feito isso, provavelmente nunca teríamos ouvido falar do seu nome ou na banda. Afinal de contas, existem muitos grupos de metal na década de 80 que foram esquecidos. Um verdadeiro aprendiz é como uma esponja. Absorve o que acontece ao seu redor, filtra e se segura no que pode manter. Um aprendiz é autocrítico e automotivado, sempre tentando aperfeiçoar sua compreensão a fim de poder passar para o próximo tópico, o próximo desafio. Um verdadeiro aprendiz também é seu próprio professor e seu próprio crítico. Não há espaço para o ego. Tomemos mais uma vez como exemplo a luta, uma área em que a consciência de si mesmo é particularmente crucial, já que parte do processo é usar os próprios pontos fortes contra os pontos fracos do oponente. Se um lutador não é capaz de aprender a praticar todos os dias, se não estiver buscando de maneira incansável possibilidades de aperfeiçoamento, examinando os próprios pontos fracos e encontrando novas técnicas de colegas e oponentes para serem assimiladas, será derrubado e destruído. Não é tão diferente para o restante de nós. Não estamos lutando por ou contra alguma coisa? Você acha que é o único que espera alcançar seu objetivo?
É claro que não acredita que é o único tentando conquistar aquele anel. As pessoas costumam ficar surpresas ao descobrirem quão humildes os aspirantes à grandeza costumavam ser. Você está dizendo que eles não eram agressivos, convictos, conscientes da própria grandeza e de seu destino? A realidade é que, embora fossem confiantes, a atitude de eterno aprendiz manteve esses homens e mulheres humildes. É possível aprender aquilo que consideramos já saber, disse Epicteto. Você não pode aprender se acha que já sabe. Não encontrará a resposta se for orgulhoso ou presunçoso demais para fazer as perguntas. Não poderá melhorar se estiver convencido de que já é o melhor. A arte de receber feedback, e principalmente críticas duras, é uma habilidade crucial na vida. Nós não apenas precisamos aceitar críticas, mas solicitá-las, esforçando-nos para buscar o negativo precisamente quando nossos inimigos, nossos familiares e nossos cérebros nos dizem que estamos nos saindo muito bem. O ego, no entanto, evita esse tipo de avaliação a todo custo. Quem quer se submeter a um treinamento para corrigir erros? O ego acredita que já sabe como e quem somos. Isto é, acha que somos espetaculares, perfeitos, gênios e verdadeiramente inovadores. Ele não gosta da realidade e prefere sua própria análise. O ego tampouco nos permite uma preparação adequada. Para nos tornarmos o que almejamos, muitas vezes precisamos de longos períodos de anonimato, sentando e lutando com algum tópico ou paradoxo. A humildade é que nos mantém nessa posição, preocupados com o que não sabemos o suficiente e com o que devemos continuar estudando. O ego nos apresenta a chegar ao fim, nos faz pensar que a paciência é para perdedores, enxergando-a erroneamente como fraqueza. E presumir que somos tão bons que submeter nosso talento às provas do mundo é quase um desaforo. Quando nos sentamos para pôr nosso trabalho à prova, quando fazemos a primeira apresentação ou nos preparamos para abrir a nossa primeira loja, quando encaramos a plateia do ensaio com o figurino, o ego é o inimigo, dando um feedback malicioso, desconectado da realidade. Ele nos coloca na defensiva justamente quando não podemos nos dar a esse luxo. Bloqueia nosso aperfeiçoamento dizendo que não precisamos nos aperfeiçoar. Então, nós nos perguntamos por que não alcançamos os resultados que queremos, porque os outros são melhores e porque o sucesso deles é mais duradouro. Hoje, os livros são mais baratos do que nunca. Existem cursos gratuitos. O acesso a professores não é mais uma barreira. A tecnologia acabou com isso. Não existe desculpa para não se instruir, e porque a informação que temos diante de nós é bastante vasta. Também não existe desculpa para interrompermos esse processo em momento algum. Nossos professores na vida não são apenas os pagos, como Hamlet pagou a Satriani. Tampouco eles precisam fazer parte de algum dojo do treinamento, como no caso de Shamrock. Muitos dos melhores professores estão disponíveis gratuitamente. Eles são voluntários, pois já foram jovens e tiveram os mesmos objetivos que você. Muitos sequer conhecem os alunos. Eles simplesmente são exemplos, ou até mesmo figuras históricas, cujas lições sobrevivem em livros e artigos. Mas o ego nos torna tão teimosos e hostis ao feedback que afasta ou coloca tais instrutores fora de nosso alcance. É por isso que o velho provérbio diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não seja apaixonado. Você parece querer aquela vívida vis anime que inflama e estimula a maioria dos jovens a agradar, brilhar e se sobressair. Seu desejo e as dores necessárias para ser notável, esteja certo. Você jamais poderá sê-lo. Conde de Chesterfield. Paixão. Tudo depende da paixão. Encontre a sua paixão. Viva apaixonadamente. E inspira o mundo com a sua paixão. As pessoas vão a Burning Man em busca da paixão, para ficar perto da paixão, reacender a sua paixão. O mesmo pode ser dito do TED, do agora gigantesco SXSW e de milhares de outros eventos, retiros e conferências, todos alimentados pelo que as pessoas afirmam ser a força mais importante da vida. Mas há uma coisa que essas pessoas não lhe disseram. Sua paixão pode ser exatamente o que impede você de alcançar o poder, a influência ou o sucesso. Pois muitas vezes nós falhamos mesmo com, ou melhor, por causa da paixão. Logo no início da ascendente carreira política de Eleanor Roosevelt, um visitante certa vez falou sobre o interesse apaixonado dela em um artigo sobre legislação social. A pessoa teve a intenção de elogiá-la, mas a resposta de Eleanor é esclarecedora. Sim,
Ela de fato apoiava a causa, foi o que disse. Mas acho difícil que a palavra apaixonada se aplique a mim. Como uma mulher requintada, bem-sucedida e paciente, nascida quando as cinzas das discretas virtudes vitorianas ainda estavam quentes, ela estava acima da paixão. Rosenfeld tinha um propósito, tinha uma direção. Não era guiada pela paixão, mas pela razão. George Bush, Dick Cheney e Donald Rumsfeld, por outro lado, eram apaixonados pelo Iraque. Quando mergulhou na natureza selvagem, Christopher McInnes estava explodindo de paixão. O mesmo pode ser dito de Robert Falcon Scott, quando partiu para explorar o Ártico, picado pela paulomania, assim como muitos outros alpinistas da tragédia de 96 no Everest, momentaneamente acometidos pelo que hoje os psicólogos chamam de busca destrutiva por metas. O inventor e os financiadores do Segway acreditavam ter nas mãos uma inovação capaz de mudar o mundo e investiram tudo em sua divulgação. O fato de que todos esses indivíduos talentosos e inteligentes acreditavam de maneira fervorosa no que buscavam acima de questionamento. Também não resta dúvida de que eles não estavam preparados e foram incapazes de compreender as objeções e preocupações de todos ao redor. O mesmo se aplica a inúmeros empreendedores, autores, chefes, donos de empresas, políticos e designers que você não conhece, e dos quais nunca ouvirá falar, já que eles afundaram com os próprios navios pouco depois de terem deixado o porto. Como acontece a todos os amadores, eles tinham paixão de sobra e nada mais. Para ser claro, não estou dizendo que você não deve se importar com as coisas. Estou falando de um tipo diferente de paixão. Do entusiasmo desenfreado, de nossa determinação em atacar o que está diante de nós com toda a disposição, da usina de energia que nossos professores e gurus nos garantiram ser a nossa força mais importante. É aquele desejo ardente e insaciável de começar ou alcançar algum objetivo vago, ambicioso e distante. Essa motivação aparentemente inofensiva está tão longe de ser o caminho certo, tão afastada que chega a doer. Lembre-se, fervoroso é apenas um eufemismo para louco. Um jovem jogador de basquete chamado Lewis Alcindor Jr., que venceu 3 campeonatos nacionais com John Wooden na UCLA, usou a seguinte palavra para descrever o estilo do seu famoso técnico: desapaixonado, ou seja, não apaixonado. Wooden não usava discursos arrebatadores nem inspiração. Ele via essas emoções adicionais como um peso. Em vez disso, sua filosofia pregava o controle, o trabalho bem feito e nunca ser um escravo da paixão. O jogador que aprendeu essa lição com Wooden mais tarde adotaria um nome do qual você deve se lembrar muito bem: Kareem Abdul-Jabbar. Ninguém descreveria Eleanor Roosevelt, John Wooden ou seu jogador notoriamente calado, Kareem, como apáticos. Eles tão pouco teriam descrito de si mesmos como entusiastas ou fervorosos. Roosevelt, uma das ativistas mais poderosas e influentes da história, e sem dúvida a primeira-dama mais importante dos Estados Unidos, era conhecida acima de tudo pela bondade, pelo equilíbrio e senso de direção. Wooden ganhou 10 títulos em 12 anos, inclusive 7 campeonatos sucessivos, porque desenvolveu um sistema para vencer e trabalhou com seus jogadores para que seguissem a metodologia. Nenhum deles era motivado pela empolgação, tampouco eram corpos em movimento constante. Em vez disso, eles levaram anos para se tornarem as pessoas que conhecemos hoje. Foi um processo cumulativo. Em nossos esforços, enfrentaremos problemas complexos e, com frequência, em situações inéditas. As oportunidades não costumam ser piscinas profundas e imaculadas que requerem coragem e ousadia que deseja mergulhar nelas, mas sim águas obscuras e sujas, bloqueadas por inúmeras formas de resistência. O que é realmente necessário nessas circunstâncias é clareza, ponderação e uma determinação metódica. Mas, muitas vezes, é assim que agimos. Um flash de inspiração. Eu quero fazer o melhor e melhor de todos os tempos. Ser o mais jovem, o único A, o primeiríssimo e maioral. O conselho. Certo, aqui está o que você precisará fazer passo a passo para conquistar isso. A realidade. Ouvimos o que queremos ouvir, fazemos o que queremos fazer e, apesar de estarmos incrivelmente ocupados e de trabalharmos muito duro, conquistamos muito pouco. Ou, pior, acabamos em uma enrascada que não havíamos previsto.
Isso porque, aparentemente, só ouvimos falar da paixão das pessoas bem-sucedidas e nos esquecemos de que os fracassados partilhavam com elas a mesma característica. Não podemos imaginar as consequências até darmos uma olhada em suas trajetórias. No caso do Segway, o inventor e os investidores erroneamente presumiram uma demanda muito maior do que viriam a ter. Com o avanço para a guerra do Iraque, seus proponentes ignoraram as objeções e os comentários negativos, os quais entravam em conflito com aquilo em que queriam tanto acreditar. O fim trágico da história de Na Natureza Selvagem é o resultado da ingenuidade e da falta de preparo de um jovem. Com Robert Scott, o problema foi o excesso de confiança e o fervor sem a consideração dos verdadeiros riscos. Imaginamos Napoleão ardendo de paixão quando contemplou a invasão da Rússia, uma paixão da qual só conseguiu se libertar quando voltou mancando para casa com uma pequena fração dos homens que tinha quando partira cheio de confiança. Encontramos os mesmos erros em diversos outros exemplos. Investir demais, investir de menos, agir antes de estar realmente preparado, quebrar coisas que exijam delicadeza. Males da embriaguez da paixão. A paixão costuma mascarar a fraqueza. Sua impetuosidade, seu frenesi e sua capacidade de nos tirar o fôlego são substitutos medíocres da disciplina, da maestria, da força, do propósito e da perseverança. Você precisa ser capaz de identificar essas características nos outros e em si mesmo, porque, embora as origens da paixão possam ser sinceras e bem-intencionadas, seus efeitos são cômicos e monstruosos. A paixão aparece naqueles que podem detalhar a você a pessoa que pretendem se tornar e como será o sucesso que alcançarão. É possível que sejam capazes até mesmo de lhe dizer especificamente quando pretendem alcançá-lo ou descrever preocupações legítimas e sinceras a respeito dos fardos que lhe trarão tais conquistas. Eles podem dizer tudo o que vão dizer, ou até mesmo que já começaram, mas não conseguem mostrar o progresso, pois raramente alcançaram algum. Como alguém pode estar ocupado e não conquistar nada? Eis o paradoxo da paixão. Se a definição de loucura é tentar a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes, a paixão é uma forma de autossabotagem mental, de embotar deliberadamente nossas funções cognitivas mais críticas. O desperdício muitas vezes é chocante quando olhamos para trás. Os melhores anos de uma vida jogados fora, feito pneus desgastados pelo asfalto. Os cachorros, que gracinha, são passionais. Como vários esquilos, pássaros, caixas, cobertores e brinquedos podem testemunhar, eles não conquistam a maioria das coisas que se propuseram a conquistar. Mas o cachorro tem uma vantagem em tudo isso. Uma memória curtíssima que o impede de sofrer com a sensação de fracasso e impotência. Por outro lado, a realidade em que vivemos não tem motivo para ser sensível às ilusões sob as quais nós, humanos, operamos. Eventualmente, a realidade vai bater à porta. O que os humanos precisam para avançar são o propósito e o realismo. O propósito, poderíamos dizer, é como a paixão com limites. O realismo são o distanciamento e a perspectiva. Quando somos jovens, ou quando nossa causa é jovem, os sentimentos são tão intensos. Assim como nossos hormônios, a paixão é mais forte na juventude, que parece errado ir devagar. Isso é somente a nossa impaciência. É a nossa incapacidade de ver o que nós esgotarmos ou nos inflarmos não vai acelerar a jornada que temos pela frente. A paixão é por. Sou tão apaixonado por. O propósito é para. Devo fazer. Fui colocado aqui para conquistar. Estou disposto a suportar. Para isso. Na verdade, o propósito tira a ênfase do eu. O propósito é perseguir algo que está fora de nós. É o contrário de nos satisfazer. Mais do que propósito, também precisamos do realismo. Por onde começamos? O que fazer primeiro? O que fazer agora? Como saber ao certo se o que estamos fazendo está nos levando adiante? Quais são nossos parâmetros de comparação? Grandes paixões são enfermidades incuráveis, disse Goethe certa vez. E é por isso que as pessoas ponderadas e com propósitos operam em um nível diferente. Livres do balanço do barco e dos enjoos, elas contratam profissionais e usam seus serviços. Fazem perguntas, indagam o que pode dar errado, pedem exemplos. Planejam-se para as contingências e só então dão o primeiro passo. Geralmente começam por passos pequenos e depois de concluí-los, procuram saber como podem fazer para que a próxima etapa seja melhor.
Consolidam o progresso, melhorando à medida que avançam e, muitas vezes, investindo esses lucros para substituir o crescimento aritmético pelo exponencial. Será que a abordagem interativa não é tão excitante quanto manifestos, epifanias, cruzar o país para surpreender alguém ou mandar e-mails de 4.000 palavras provenientes do fluxo da consciência no meio da noite? É claro que não. Ela é menos glamurosa e ousada do que mergulhar de cabeça e estourar os cartões de crédito, porque você acredita em si mesmo? Com certeza. O mesmo se aplica a planilhas, reuniões, viagens, telefonemas, programas, ferramentas e sistemas internos. E a cada tutorial já escrito sobre eles e sobre as rotinas das pessoas famosas. Paixão é colocar a forma acima da utilidade. Propósito é utilidade. Utilidade, utilidade. O trabalho crucial que você quer fazer exigirá deliberação e consideração. Não paixão, não ingenuidade. Seria muito melhor se você se sentisse intimado pelo que tem pela frente, diminuído por sua magnitude e, ainda assim, se sentisse determinado a avançar. Deixe a paixão para os amadores. Haja de acordo com o que sente que deve fazer e dizer, e não com aquilo que o encanta ou deseja ser. Lembre-se de que Talleyrand dizia aos diplomatas: acima de tudo, evite o excesso de fervor. Assim, você fará coisas grandiosas. Assim, deixará para trás sua versão bem intencionada, porém ineficaz. Siga a estratégia da tela em branco. Os grandes homens quase sempre se mostraram tão dispostos a obedecer quanto, mais tarde, provaram-se aptos para comandar. Lord Mayor. No sistema artístico e científico romano existia um conceito para o qual temos apenas uma analogia parcial. Os negociantes, políticos e playboys ricos subsidiavam alguns escritores, pensadores e artistas. Mais do que simplesmente receber para produzir obras de arte, esses artistas executavam uma série de tarefas em troca de proteção, alimentação e presentes, onde seus papéis era de anteambulone, que quer dizer, literalmente, aquele que abre o caminho. O anteambulone antecedia seu benfeitor aonde quer que fosse em Roma, abrindo o caminho, levando mensagens e, em geral, facilitando a vida do benfeitor. O famoso epigramatista Marcial fez esse trabalho por muitos anos, trabalhando durante algum tempo para Mela, um rico negociante irmão do filósofo estoico e conselheiro político Sêneca. Nascido sem família rica, Marcial também trabalhou para outro negociante chamado Pesseiro. Quando jovem, o escritor passava a maior parte do dia indo de casa de um benfeitor rico a outra, prestando serviços, apresentando seus respeitos e recebendo em troca pequenos pagamentos e favores. O problema era, como acontece com a maioria de nós quando empregados em estágios e posições iniciantes, Marcial detestava por completo cada minuto de seu trabalho. Ele parecia acreditar que esse sistema, de algum modo, reduzia um escravo, aspirando a vida dos grandes proprietários de terras, como aqueles para quem trabalhava. Marcial queria dinheiro e posses que fossem só seus. Com isso, sonhava poder enfim produzir suas obras em paz e com independência. O resultado é que seus textos costumam estar cheios de desprezo e mágoa em relação às classes superiores de Roma, das quais ele acreditava ser cruelmente excluído. Por causa dos sentimentos de revolta e impotência, Marcial não conseguia perceber que era justamente sua posição única como observador externo que lhe proporcionava um ponto de vista tão fascinante da cultura romana, ponto de vista este que sobrevive até hoje. E se, em vez de ter se sentido maltratado por esse sistema, ele tivesse conseguido aceitá-lo? E se ele tivesse identificado as oportunidades que tal sistema oferecia? Mas não foi o que aconteceu. Em vez disso, a situação parecia corroê-lo por dentro. Essa é uma atitude comum que transcende gerações e sociedades. O gênio menosprezado e amargurado passa a vida sentindo-se forçado a fazer coisas de que não gosta para pessoas que não respeita. Como eles ousam me forçar a tal humilhação? Quanta injustiça! Pode-se observar essa atitude nos processos abertos por estagiários contra seus patrões e em jovens mais dispostos a morar na casa dos pais do que a se submeter a algum emprego para qual são qualificados demais. Essa tendência também é detectada em pessoas incapazes de se relacionar segundo as regras alheias, no fato de se recusarem a dar um passo atrás para ter a chance de dar vários à frente. Não vou deixar que me passem a perna. Se não for para isso, prefiro não me relacionar com eles. Vale a pena analisarmos as supostas indignidades de servir alguém, pois, na verdade,
O modelo do aprendiz não apenas é responsável por algumas das maiores obras de arte da história do mundo, todos, de Michelangelo, passando por Leonardo da Vinci até Benjamin Franklin, foram forçados a passar por esse sistema. Mas, para ser o figurão que você pretende se tornar, essa não seria uma imposição temporária bastante trivial. Quando alguém consegue o primeiro emprego ou entra para uma nova organização, muitas vezes recebe o seguinte conselho: ajude os outros a construírem uma boa imagem e vai se dar bem. Abaixe a cabeça, dizem as pessoas, e obedeça o seu chefe. Naturalmente, não é isso que o jovem que foi escolhido entre todos os outros para a posição quer ouvir. Não é que o aluno de Harvard espera. Afinal de contas, ele estudou exatamente para evitar essa suposta indignidade. Vamos reformular para que a situação não pareça tão humilhante. A questão não é puxar saco de ninguém. Não é ajudar a construir uma boa imagem de alguém. É fornecer o apoio necessário para que os outros possam se sair bem. A melhor maneira de expressar esse conselho é: encontre telas em branco para outras pessoas pintarem. Seja um anti-ambulone. Abra o caminho para aqueles que estão acima de você e acabará por criar o seu próprio caminho. Quando você está só começando, pode ter certeza de alguns fatos fundamentais. 1. Você não é nem tão de longe, tão bom ou importante quanto imagina. 2. Você tem uma atitude que precisa ser ajustada. E 3. A maior parte do que você acredita saber ou do que aprendeu nos livros ou na faculdade está desatualizada ou errada. Existe uma maneira fabulosa de eliminar tudo isso de seu sistema. Ligue-se às pessoas e organizações que já sejam bem-sucedidas e incorpore sua identidade a elas, de forma que ambos avancem simultaneamente. Sem dúvidas, é mais glamouroso buscar a própria glória, embora dificilmente isso seja eficaz, mas é a deferência que o fará avançar. É aí que está o outro efeito dessa atitude. Ela reduz seu ego em um momento crítico de sua carreira, permitindo que você absorva tudo o que conseguir sem as obstruções que as interpõem diante da visão e do progresso daqueles que se deixam levar pela atitude errada. Ninguém está defendendo a falsidade. Em vez disso, o objetivo é ver o que acontece de dentro e buscar oportunidades para outras pessoas que não seja você. Lembre-se de que ante-ambulone significa abrir o caminho, encontrar a direção que outra pessoa já pretendia seguir e ajudá-la a fazer as malas, libertando-a para se concentrar em seus pontos fortes, ou seja, melhorar as coisas em vez de apenas parecer melhor. Muitas pessoas já ouviram falar das famosas cartas de Benjamin Franklin, escritas sob pseudônimos como Silence Dogood. Que jovem prodígio inteligente, eles pensam. Ignorando por completo o detalhe mais importante. Franklin escreveu essas cartas, passou-as por debaixo da porta da gráfica e só recebeu crédito por elas muito mais tarde. Na verdade, foi seu irmão, o proprietário da gráfica, que lucrou com sua imensa popularidade, publicando-as frequentemente na primeira página de seu jornal. Franklin estava apostando no longo prazo, aprendendo como funcionava a opinião pública, divulgando suas crenças, desenvolvendo seu estilo, bem como sua prosa e inteligência. Foi uma estratégia que ele usou inúmeras vezes ao longo da carreira, certa vez publicando até mesmo no jornal de um concorrente para prejudicar um terceiro concorrente, pois via o benefício constante de fazer outras pessoas se destacarem e deixarem receber o crédito pelas ideias que ele tinha. Bill Belichick, o técnico do New England Patriots, que venceu 4 vezes o Super Bowl, cresceu dentro da NFL pelo amor e pelo domínio da única parte do trabalho que na época não agradava aos técnicos, a análise de vídeos. Seu primeiro emprego no futebol americano profissional, no Baltimore Colts, foi como voluntário, sem salário, e suas ideias, que ofereceram munição e estratégias críticas ao jogo, foram atribuídas exclusivamente aos técnicos mais experientes. Ele se sobressaía em trabalhos que eram considerados ingratos de serviço, solicitava esse tipo de trabalho e se esforçou para se tornar o melhor precisamente naquilo que os outros se consideravam bons demais para fazer. Ele era como uma esponja, absorvendo tudo, ouvindo tudo, disse um técnico. Você dava uma tarefa a ele e ele desaparecia dentro de uma sala. Você não voltava a vê-lo até que tivesse terminado, e então ele pedia mais, disse outro. Como você pode adivinhar, não demorou para que Belichick começasse a ser remunerado. Antes disso, quando era um jovem jogador no ensino médio, ele conhecia tanto o jogo que atuava como um tipo de treinador assistente ao mesmo tempo em que jogava. Seu pai, que era um técnico assistente de futebol na Marinha dos Estados Unidos, ensinou-lhe uma lição crucial na política do futebol.
Se quisesse fazer um comentário ou questionar uma decisão do técnico, ele precisaria fazer isso em particular e com humildade, para não ofender seu superior. Belichick aprendeu a ser uma estrela em ascensão, sem jamais ameaçar ou se indispor com ninguém. Em outras palavras, ele dominou a estratégia da tela em branco. É possível ver com que facilidade a pretensão e a sensação de superioridade, as armadilhas do ego, poderiam ter impossibilitado as conquistas desses dois homens. Franklin jamais teria publicado seus textos se tivesse dado prioridade ao crédito em detrimento da expressão criativa. Aliás, quando seu irmão descobriu o que ele fizera, deu literalmente uma surra nele de tanta inveja e raiva. Belichick teria irritado o técnico e, provavelmente, teria sido deixado de lado se tivesse se mostrado melhor do que ele em público. Sem dúvida, não teria aceitado o primeiro emprego sem remuneração nem assistido a milhares de horas de vídeos se desse alguma importância ao status. A grandeza vem de origens humildes, vem do trabalho considerado ingrato e servil. Isso significa que você é a pessoa menos importante da sala. Até mudar isso com resultados. Existe um velho ditado que diz: fale pouco, faça muito. O que precisamos fazer é atualizar a aplicar uma versão dele à nossa abordagem inicial. Seja menos, faça mais. Imagine que você encontrasse algum modo de ajudar cada pessoa que conhece, alguma coisa que pudesse fazer por elas. E se encarasse isso de forma a beneficiá-las, em vez de beneficiar apenas a si mesmo? O efeito cumulativo dessa atitude com o tempo seria profundo. Você aprenderia muito resolvendo diversos problemas, conquistaria a reputação de ser indispensável, teria inúmeros novos relacionamentos e uma imensa reserva de favores para cobrar ao longo do caminho. Esse é o objetivo da estratégia da tela em branco: alcançar o sucesso ajudando os outros. Fazer um esforço focado para trocar a gratificação de curto prazo por compensação de longo prazo. Enquanto todo mundo quer receber crédito e ser respeitado, você pode esquecer o crédito. Pode esquecê-lo de tal maneira que ficará feliz quando outros o receberem em seu lugar. Essa, no final das contas, é sua meta. Deixe que os outros recebam crédito em cima de crédito, enquanto você adia o recebimento e acumula juros sobre o montante principal. A parte da estratégia é a mais difícil. É fácil ser amargo como Marcial, detestar até mesmo o conceito de subserviência e desprezar aqueles que têm mais meios, mais experiência ou mais status do que você, e dizer a si mesmo que cada segundo que você não passa fazendo seu trabalho ou investindo em si mesmo é um desperdício do seu dom. Insistir em não ser humilhado dessa forma. Uma vez que a gente consiga combater esse impulso emocional e egocêntrico, a estratégia da tela em branco se torna fácil. As interações nunca acabam. Talvez seja ter ideias para dar ao seu chefe, encontrar pessoas, pensadores, novos talentos para apresentá-los uns aos outros, encostar os fios para produzir novas faíscas, encontrar o que ninguém mais quer fazer e fazê-lo, encontrar ineficiências, desperdícios e redundâncias, identificar vazamentos e remendos para liberar recursos para novas áreas, produzir mais do que todo mundo e distribuir suas ideias de graça. Em outras palavras, identifique oportunidades de promover a criatividade nos outros, encontre meios e pessoas para gerar colaboração e elimine distrações que atrapalham o progresso e o foco dessas pessoas. Essa é uma estratégia de poder gratificante e sua escala é infinita. Considere cada passo um investimento em relacionamentos e em seu próprio desenvolvimento. A estratégia da tela em branco pode ser aplicada em qualquer circunstância. Além disso, não tem data de vencimento. É uma das poucas estratégias que não é limitada pela idade, de nenhum lado, nem para os mais velhos, nem para os mais novos. Você pode começar quando quiser, antes de encontrar um emprego, antes de ser contratado e enquanto estiver fazendo outra coisa, se estiver começando algo novo, se estiver dentro de uma organização sem aliados fortes ou apoio. Pode ser que você até mesmo descubra que não há razão para parar de fazer isso. Mesmo depois de ter sido promovido ao comando de seus próprios projetos. Deixe que o hábito se torne natural e permanente. Deixe que os outros apliquem com você quando você mesmo estiver muito ocupado aplicando-o a serviço de seus superiores. Depois que vestir esse manto, você verá que o ego da maioria das pessoas as impedem de perceber que aquele que abre o caminho acaba por controlar o rumo que se toma, do mesmo jeito que a tela dá o formato para a pintura. Contenha-se. Reparei que aqueles que alcançaram os melhores resultados são aqueles que subjugam o corpo. São aqueles que nunca se exaltam ou perdem o autocontrole, mas são sempre calmos, contidos, pacientes e educados. Booker T. Washington.
Quem conheceu a fase jovem de Jack Robinson provavelmente não teria previsto que um dia ele se tornaria o primeiro jogador negro da MLB, a principal liga de beisebol dos Estados Unidos. Não que ele não fosse talentoso, ou que a ideia de algum dia integrar o beisebol branco fosse inconcebível. O problema é que ele não era conhecido por ser controlado ou equilibrado. Na adolescência, Robinson andava com uma pequena gangue de amigos que costumava ter problemas com a polícia local. Durante um piquenique no primeiro ano da faculdade, chamou para briga um colega que o havia insultado. Em um jogo de basquete, acertou a bola tantas vezes e com tanta força em um oponente branco que o garoto ficou com o corpo inteiro machucado. Foi preso mais de uma vez por desacatar e desafiar policiais que ele achava que o tratavam injustamente. Antes de começar a estudar na UCLA, ele passou uma noite na cadeia e ficou sob a mira da arma de um policial por quase brigar com um homem branco que havia insultado seus amigos. E além dos rumores de que incitava protestos contra o racismo, em 44, Jack Robinson conseguiu acabar com a própria carreira como oficial militar em Camp Hood, quando o motorista de ônibus tentou forçá-lo a se sentar nos fundos do veículo, apesar das leis que proibiam a segregação dos ônibus da base. Depois de ter discutido e xingado o motorista e, em seguida, ter desafiado diretamente seu superior, Jack desencadeou uma série de eventos que o levou à corte marcial. Apesar de ter sido absolvido, ele foi dispensado do serviço logo depois. O fato de ele ter feito isso não é apenas compreensível e humano. Provavelmente foi a coisa certa a fazer. Por que ele deveria deixar qualquer um tratá-lo dessa maneira? Ninguém deveria tolerar esse tipo de situação. Acontece que às vezes as pessoas toleram. Diante da importância de certos objetivos, não suportamos qualquer coisa para alcançá-los? Quando Brank Rickey, o técnico e proprietário dos Brooklyn Dodgers, identificou em Jack o potencial para ser o primeiro jogador negro de beisebol, ele tinha uma pergunta: você tem coragem? Estou procurando, disse Rick a ele, um jogador de beisebol com coragem o suficiente para não reagir. Na verdade, em seu famoso encontro, Rick simulou os insultos que Robinson provavelmente sofreria se aceitasse o desafio proposto. Um gerente de hotel recusando-lhe a lhe dar um quarto, um garçom grosseiro em algum restaurante, um oponente gritando ofensas. Robinson garantiu que estava pronto para lidar com isso. Rick poderia ter escolhido muitos jogadores, mas precisava de alguém que não deixasse o ego impedi-lo de enxergar o quadro geral. Quando começou nas equipes de base do beisebol, e em seguida passando para os profissionais, Robinson enfrentou mais do que o mero desprezo de prestadores de serviços e de jogadores caladões. Havia uma campanha agressiva e coordenada para difamá-lo, vaiá-lo, provocá-lo, ignorá-lo, atacá-lo, aleijá-lo ou até mesmo matá-lo. Ao longo da carreira, ele foi atingido por mais de 72 arremessos. Quase teve o tendão de Aquiles rompido por outros jogadores. Isso para não mencionar as pontuações que deveria receber e que não lhe foram dadas, e as faltas que não o beneficiavam. Ainda assim, Jack Robinson manteve o pacto verbal feito com Rick e jamais explodiu em fúria, por mais que tivesse toda a razão para isso. Em 9 anos na liga, ele nunca agrediu nenhum jogador. Os atletas de hoje nos parecem mimados e geniosos, mas não imaginamos como as ligas eram no passado. Em 56, Ted Williams, um dos jogadores mais respeitados e reverenciados da história do beisebol, foi pego cuspindo nos torcedores. Por ser um jogador branco, ele não apenas conseguiu se safar disso, como mais tarde disse aos repórteres: "Não me arrependo nem um pouco do que fiz. Eu estava certo e cuspiria de novo nas mesmas pessoas que me vaiaram hoje. Ninguém vai me impedir de cuspir." Para um jogador negro, esse tipo de comportamento teria sido não apenas impensável, como incompreensível. Robinson não tinha esse tipo de liberdade. Teria não apenas sido o fim de sua carreira, como também teria adiado seu grandioso empreendimento por mais uma geração. O caminho percorrido por Jack o levou a deixar de lado tanto seu ego quanto, em alguns aspectos, seu senso básico de justiça e seus direitos como ser humano. No início da carreira, o técnico dos Philadelphia Phillies, Ben Chapman, foi particularmente cruel nas provocações que dirigiu ao jogador durante um jogo. "Seu lugar é na floresta, pretinho", gritou ele repetidas vezes. "Nós não queremos você aqui, crioulo." Jack não só não respondeu, apesar de, como mais tarde escreveu, querer agarrar um daqueles filhos da mãe brancos e quebrar seus dentes com o meu menosprezado punho negro, como, um mês depois, aceitou tirar uma foto amigável com Chapman para ajudar a salvar o emprego do técnico. A lembrança de ter apertado a mão, de ter posado com um babaca como aquele, mesmo 60 anos depois, continua revirando seu estômago. Robinson descreveu a experiência como uma das coisas mais difíceis que já fez, mas ele se submeteu àquilo porque fazia parte de um plano maior. Ele entendia que certas forças estavam tentando incomodá-lo, arruiná-lo.
Sabendo o que queria e precisava realizar no beisebol, estava claro que ele precisaria tolerar. É um tipo de coisa pela qual não deveria ser necessário passar, mas ele as tolerou. Nosso caminho, não importa ao que aspiremos, em certos aspectos será definido pela quantidade de absurdos que estamos dispostos a enfrentar. Nossas humilhações não serão nada se comparadas às de Robinson, mas ainda serão difíceis. Ainda assim será difícil manter o autocontrole. O lutador Bas Rutten às vezes escreve a letra R nas duas mãos antes da luta. R de rustic, que significa relaxar em holandês. Ficar com raiva, deixar-se dominar pelas emoções, perder o controle é receita para o fracasso no ringue. Você não pode, como escreveu certa vez John Steinbeck para o seu editor, perder a calma para espiar o desespero. Seu ego não vai ajudar aqui, não importa se você está enfrentando o editor, críticos, inimigos ou um chefe cheio de caprichos. Não importa que eles não entendam ou que você saiba demais. É cedo demais para isso. Cedo demais. Ah, você fez faculdade? Isso não significa que o mundo é seu por direito. Mas foi uma das melhores faculdades do mundo? Ora, as pessoas ainda vão tratar você mal e ainda vão gritar contigo. Você tem $1 milhão ou uma parede cheia de prêmios? Isso não significa nada na nova área em que você está tentando ser bem-sucedido. Não importa quão talentoso você seja, quantas conexões incríveis ou quanto dinheiro tenha. Se quiser fazer alguma coisa, algo grande, importante e significativo, você será submetido a tratamentos que irão da indiferença à franca sabotagem. Pode contar com isso. Nesse cenário, o ego é o oposto absoluto do que você precisa. Quem pode se dar ao luxo de se entregar a impulsos ou de acreditar que é um presente de Deus para a humanidade ou importante demais para suportar qualquer coisa de que não goste? Aqueles que dominaram seu ego compreendem que não é você que é diminuído quando os outros o tratam mal, e sim eles. Você irá se deparar com desprezo, demissões, pequenos dane-ses, concessões unilaterais. Você vai ouvir gritos, vai trabalhar nos bastidores para salvar o que deveria ter sido fácil. Tudo isso vai deixá-lo com raiva, vai fazê-lo querer revidar, vai fazê-lo querer dizer: sou melhor do que isso, mereço mais. É claro que você vai querer jogar isso na cara das pessoas, pior ainda. Vai querer brigar com as pessoas que não merecem o respeito, o reconhecimento ou as recompensas que estão recebendo. Na verdade, essas pessoas muitas vezes vão receber o bônus no seu lugar. Quando alguém não o conhece com a seriedade que você deseja, o impulso é corrigi-lo. Assim como todos nós, queremos dizer: você sabe quem eu sou? Você quer lembrá-lo do que a pessoa se esqueceu. Seu ego grita para ser satisfeito. Mas você não deve fazer nada. Aguente, engula até ficar enjoado. Aguente, tente silenciosamente deixar tudo de lado e trabalhe mais. Entre no jogo, ignore o ruído. Não deixe que isso o distraia. O autocontrole é uma habilidade difícil, porém fundamental. Muitas vezes você irá se sentir tentado, e provavelmente algumas vezes a tentação vencerá. Ninguém é perfeito, mas precisamos tentar. É um fato atemporal da vida. Quem está se desenvolvendo precisa suportar os abusos daqueles que já estão estabelecidos. Robinson tinha 28 anos quando começou a jogar no Dodgers, e já havia suportado muito na vida, tanto como homem negro quanto como soldado. Ainda assim, foi forçado a aguentar tudo de novo. É um fato triste que novos talentos costumem ser perdidos, e mesmo quando são reconhecidos, acabam frequentemente subestimados. As razões variam, mas isso faz parte da jornada. No entanto, você só poderá mudar o sistema depois de tê-lo conquistado. Enquanto isso, precisará encontrar algum jeito de usá-lo a favor de seus propósitos, mesmo que esses propósitos sejam apenas mais tempo para se desenvolver de maneira apropriada. Aprender à custa de outras pessoas, construir uma base e se estabelecer. Quando Robinson alcançou o sucesso, quando se provou o novato do ano e o jogador mais importante do time, quando seu lugar nos Dodgers estava garantido, ele começou a se posicionar de maneira mais clara e afirmar seus limites como jogador e homem. Depois de ter conquistado seu espaço, ele achou que era chegado o momento de questionar os árbitros, estufar o peito sempre que precisava intimidar um jogador ou transmitir uma mensagem. Não importa quão confiante e famoso Robinson tivesse se tornado, ele nunca cuspiu nos torcedores, nunca fez nada que manchasse seu legado, nobre no primeiro dia até o fim. Jack Robinson não foi um homem desprovido de paixão. Ele tinha um temperamento e frustrações como todos nós, mas desde cedo aprendeu que a corda bamba que atravessava toleraria apenas autocontrole e não perdoaria o ego. Honestamente, não são muitos os caminhos que perdoam. Liberte de seus pensamentos. Uma pessoa que pensa o tempo todo não tem nada em que pensar a não ser pensamentos. Então perde o contato com a realidade e vive em um mundo de ilusões. Alan Watts. É Holden Caulfield, o menino perdido em pensamentos, perambulando pelas ruas de Manhattan, esforçando-se para se ajustar ao mundo.
é um jovem Arthur Bandini, em Los Angeles, afastando todos que conhece enquanto tenta se tornar um escritor famoso. É o Sangue Azul, Banks Bowling, no centro de Nova Orleans, em 1950, tentando fugir da rotina da vida. Todos esses personagens fictícios têm algo em comum. Estão presos nos próprios pensamentos. Em O Apanhador no Campo de Centeio, de Salinger, Holden não consegue ficar na escola, morre de medo de crescer e quer desesperadamente se afastar de tudo. Em Pergunte ao Pó, de John Fante, parte de uma série chamada de O Quarteto Bandini, o jovem escritor não experimenta a vida que leva, mas a vê através de uma folha na máquina de escrever, perguntando-se quase que cada segundo se a vida é um poema, uma peça, uma história, um artigo jornalístico, que traz ele como personagem principal. Em The Moviegoer, de Joachim Pierce, seu protagonista Binks é viciado em filmes, optando por uma versão idealizada da vida alheia na tela, em vez do desconforto de seu próprio tédio. É sempre arriscado analisar a psique de um escritor com base em sua obra, mas esses são romances notoriamente autobiográficos. Quando damos uma olhada na vida dos escritores, os fatos ficam claros. Salinger realmente sofria de um tipo de obsessão por si mesmo e de imaturidade que tornavam o mundo insuportável para ele, afastando-o do contato humano e paralisando sua genialidade. John Fante lutou para conciliar seus imensos egos e insegurança com uma relativa obscuridade durante a maior parte da carreira. E, no final das contas, abandonou seus romances pelos campos de golfe e pelos bares de Hollywood. Foi só perto da morte, cego por causa da diabetes, que ele enfim conseguiu retomar a seriedade. The Moviegoer, o primeiro livro de Joachim Pierce, só foi publicado depois que ele conseguiu dominar sua indolência e crise existencial quase adolescentes, que duraram até que ele completasse 40 anos. Quão melhores esses escritores poderiam ter sido se tivessem conseguido superar esses problemas mais cedo? Quão mais fácil teria sido sua vida? Esse é um questionamento urgente que eles impingiam a seus leitores com personagens que serviam de alerta. Pois, infelizmente, essa característica, a incapacidade de se libertar dos próprios pensamentos, não está limitada à ficção. Há 2.400 anos, Platão falou sobre o tipo de pessoa que é culpado por se banquetear com os próprios pensamentos. Ao que parece, mesmo naquela época era comum encontrar indivíduos que, em vez de descobrirem como satisfazer seu desejo, preferem ignorar isso, bem como evitar deliberações cansativas sobre o que é possível. Eles assumem que o objeto de seus desejos está logo ao alcance, e então passam a cuidar do resto, comprazendo-se em pensar em tudo que farão quando tiverem o que desejam, o que torna suas, já preguiçosas almas, ainda mais preguiçosas. Pessoas de verdade preferindo viver em uma ficção apaixonada do que a realidade. O general da Guerra Civil George McClellan é o exemplo perfeito desse arquétipo. Ele foi escolhido para comandar as tropas da União porque atendia a todos os requisitos de um ótimo general. Graduado em West Point, bem-sucedido em batalhas, estudante de história, de família importante, amado por seus homens. Então, por que acabou sendo possivelmente o pior general da União, mesmo em um campo lotado de líderes incompetentes e egocêntricos? Porque ele nunca conseguiu ir além dos próprios pensamentos. Ele estava apaixonado pelo conceito de ser comandante de um grande exército. Podia preparar um exército para a batalha como um profissional, mas quando chegava a hora de liderar um exército em batalha, quando era preciso colocar a mão à obra, ele tinha problemas. De maneira patética, convenceu-se de que o inimigo estava crescendo cada vez mais. Não estava. Em determinado ponto, ele chegou a ter uma vantagem 3 vezes maior. Também acreditava piamente que estava sendo alvo de ameaças e intrigas constantes por parte de seus aliados políticos. Não havia nenhuma. Estava certo de que a única maneira de vencer a guerra era com um plano perfeito e uma única campanha decisiva. Estava errado. Sua convicção era tanta que o estagnou, passando meses sem fazer absolutamente nada. McClellan estava sempre pensando em si e como estava se saindo muito bem, parabenizando-se por vitórias que ainda não conquistara, e, com mais frequência, pelas terríveis derrotas das quais havia salvado a causa. Quando qualquer pessoa, inclusive seus superiores, questionava essa confortável ilusão, ele reagia feito um idiota petulante, lunático, vaidoso e egoísta. Seu comportamento por si só já seria insuportável, mas ainda levou a outra coisa. Sua personalidade fez com que, para ele, fosse impossível fazer o que mais precisava, vencer batalhas. Um historiador que lutou sob o comando de McClellan em Antietam resumiria mais tarde: seu egocentrismo é simplesmente colossal,
não há outra palavra para descrevê-lo. Nós costumamos achar que o ego equivale à confiança e que precisamos dela para ocupar o comando. Na verdade, ele pode ter o efeito oposto. No caso de McClellan, o ego privou da habilidade de liderar, roubou-lhe a capacidade de perceber que precisava agir. As sucessivas oportunidades que ele perdeu seriam risíveis, se não fossem pelos milhares e milhares de vidas que custaram. A situação piorou pelo fato de que dois solistas calados e tementes a Deus, Lee e Stonewall Jackson, com gosto por tomar a iniciativa, conseguiram enredá-lo com números e recursos inferiores. É isso que acontece quando os líderes ficam presos aos próprios pensamentos, e também pode acontecer conosco. A romancista Anne Lamott descreve muito bem essa história do ego. Se você não tiver cuidado, alerta ela aos jovens escritores, a estação FM ferrou, vai tocar na sua cabeça 24 horas por dia, sem parar, sem estéreo. Pelo alto-falante direito do seu ouvido interno, sairá um fluxo contínuo de admiração por si mesmo, a declamação de que tudo que você tem de mais especial, de quão mais aberto, dotado, brilhante, instruído, mal compreendido e humilde você é. No alto-falante esquerdo tocarão raps de autodesprezo, as listas de todas as coisas que você não faz bem, de todos os erros que cometeu hoje e ao longo de toda a vida, as dúvidas, a certeza de que tudo que você toca vira merda, que você não se dá bem em relacionamentos, que é uma fraude em todos os aspectos, incapaz de ter amor próprio, que não tem talento ou ideias criativas, e assim por diante. Qualquer um, mas sobretudo uma pessoa ambiciosa, pode ser vítima dessa narrativa, tanto da positiva quanto da negativa. É natural para qualquer pessoa jovem e ambiciosa, ou simplesmente alguém cuja ambição seja jovem, ficar entusiasmada e ser dominada pelos próprios pensamentos e sentimentos. Em especial em um mundo que nos encoraja a ter e promover uma marca pessoal. Precisamos contar histórias para vender nosso trabalho e nossos talentos. E depois de algum tempo, acabamos nos esquecendo de onde está a linha que separa nossas ficções e a realidade. Em última análise, essa incapacidade acabará por nos paralisar, ou vai se tornar uma parede entre nós e as informações de que precisamos para fazer nosso trabalho, que foi o principal motivo que levou McClellan a acreditar em relatórios da inteligência cheios de falhas óbvias. A ideia de que sua tarefa era relativamente simples, de que ele só precisava começar, era quase fácil e óbvia demais para alguém que havia pensado tanto nela. Ele não é tão diferente do restante de nós. Estamos cheios de ansiedades, dúvidas, impotência, dores e, às vezes, um toque de loucura. Nesse aspecto, somos como adolescentes. Conforme mostrou a famosa pesquisa do psicólogo David Alkine, a adolescência é marcada por um fenômeno conhecido como plateia imaginária. Imagine um adolescente de 13 anos tão envergonhado que perde uma semana de aula, convencido de que a escola inteira está pensando e cochichando algo sobre qualquer pequeno incidente que, na verdade, quase ninguém percebeu. Ou uma adolescente que passa 3 horas na frente do espelho todas as manhãs como se estivesse prestes a entrar em um palco. Eles fazem isso porque estão certos de que cada movimento seu é observado com ávida atenção pelo restante do mundo. Até mesmo nós, adultos, somos suscetíveis a essa fantasia durante uma caminhada inofensiva pela rua. Colocamos os fones de ouvido e de repente existe uma trilha sonora. Subimos a gola da jaqueta e logo pensamos em como devemos estar parecendo descolados. Reencenamos mentalmente a reunião bem-sucedida para a qual estamos indo. As multidões se abrem quando passamos. Somos guerreiros destemidos ao caminho do topo. São os créditos de abertura. É a cena de um romance. A sensação é boa, muito melhor do que os sentimentos de insegurança, medo e normalidade. Então, ficamos presos aos nossos próprios pensamentos em vez de participarmos do mundo à nossa volta. Esse é o ego, meus queridos. O que as pessoas bem-sucedidas fazem de diferente é refrear essas fantasias. Elas ignoram as tentações que podem fazê-las se sentirem importantes ou turvar sua visão. O general George Marshall, basicamente o oposto de McClellan, embora tenham ocupado a mesma posição com a diferença de algumas gerações, recusou-se a escrever um diário durante a Segunda Guerra Mundial, apesar dos pedidos de historiadores e amigos. Ele temia que isso transformasse o tempo de tranquilidade e reflexão que desfrutava em um tipo de performance e ilusão. Marshall provavelmente também temia a possibilidade de se censurar por decisões importantes, pensando em sua reputação ou na opinião dos futuros leitores, e de moldar seus pensamentos com base no que pensariam dele.
Todos nós somos suscetíveis a essas obsessões mentais. Não importa se você administra uma startup de tecnologia, ou se está galgando os degraus da hierarquia corporativa, ou ainda se está perdidamente apaixonado. Quanto mais criativos somos, mais fácil perdemos o fio da meada da realidade. Nossa imaginação, que sob tantos aspectos, pode ser uma vantagem, é perigosa quando corre livre. Precisamos tomar as rédeas dela com nossas percepções. Caso contrário, perdidos na excitação, com que precisão poderemos prever o futuro ou interpretar os eventos? Como poderemos conservar a curiosidade e a consciência? Avaliar o momento presente, ser criativo dentro do reino da praticabilidade. Viver com discernimento e presença requer coragem. Não viva na bruma do abstrato, mas de dentro do que é tangível e real, ainda que seja desconfortável. Participe do que está acontecendo ao redor. Alimente-se disso, ajuste-se a isso. Há apenas trabalho a ser feito e lições a serem aprendidas em tudo que nos cerca. O perigo do orgulhoso precipitado. O homem orgulhoso sempre vê as coisas e as pessoas de cima, e é claro que, enquanto se está olhando para baixo, não se pode ver nada que esteja acima. C.S. Lewis. Aos 18 anos, um triunfante Benjamin Franklin voltou para uma visita a Boston, a cidade de onde havia fugido 7 meses antes. Cheio de orgulho e satisfeito consigo mesmo, ele tinha um terno novo, um relógio e um bolso cheio de moedas que distribuía e mostrava a qualquer um que encontrava, inclusive a seu irmão mais velho, a quem mais queria impressionar. Tudo exibicionismo de um menino que não passava de um funcionário de uma gráfica na Filadélfia. Em um encontro com Cotton Mather, uma das figuras mais respeitadas da cidade e antigo adversário, Franklin não demorou a ilustrar quão ridicularmente inflado pelo próprio ego ele havia se tornado. Conversando com Mather enquanto andava pelo corredor, Mather de repente avisou: "Abaixe-se, abaixe-se!" Distraído demais pela própria performance, Franklin bateu com a cabeça em uma viga baixa. A lição de Mather foi perfeita. "Que isso sirva de lição para que você não mantenha a cabeça tão erguida assim", disse ele em tom de brincadeira. "Abaixe a cabeça, meu jovem. Abaixe a cabeça enquanto percorre este mundo e escapará de muitas pancadas fortes." Os cristãos acreditam que o orgulho é um pecado por ser uma mentira. Ele convence as pessoas de que são melhores do que de fato são, de que são melhores do que Deus as fez. O orgulho leva à arrogância, afastando-nos da humildade e desconectando-nos dos outros seres humanos. Você não precisa ser cristão para ver a sabedoria dessa filosofia. Precisa apenas se importar com sua carreira para entender que o orgulho, mesmo nas maiores realizações, é uma distração e um delírio. Quando os deuses desejam destruir alguém, disse Cyril Connolly em uma citação famosa, primeiro eles o chamam de promissor. Antes disso, para ser preciso 2.500 anos antes, o poeta elegíaco Teógenes escreveu para um amigo: "A primeira coisa, Cronos, que os deuses concedem a alguém que querem aniquilar é o orgulho. E ainda assim escolhemos vestir esse mal. O orgulho retira o gume do instrumento que precisamos usar se quisermos sucesso, a mente. A capacidade de aprender, adaptar-se, ser flexível, construir relacionamentos, tudo isso é completamente embotado pelo orgulho. O mais perigoso é que isso tende a acontecer logo no início da vida, ou, se não ao longo dela, quando somos invadidos pela prepotência dos principiantes. Só mais tarde você se dá conta de que aquela pancada na cabeça foi o menor dos danos. O orgulho pega uma conquista desimportante e faz com que pareça um grande feito. Ele se deleita com nossa suposta esperteza e talento, como se o que já exibimos não passasse de uma vaga ideia do que já está por vir. Desde o início, ele coloca um obstáculo entre aquele que o possui e a realidade, mudando de maneira sutil e lenta suas percepções do que algo é ou não é. São essas opiniões fortes, com bases muito frágeis em fatos e conquistas, que acabam nos desviando em direção à ilusão ou coisa pior. O orgulho e o ego dizem: "Sou um empreendedor porque comecei sozinho. Vou vencer porque, no momento, estou na frente. Sou um escritor porque publiquei algo. Sou rico porque ganhei algum dinheiro. Sou especial porque fui escolhido. Sou importante porque acho que devo ser." Mais cedo ou mais tarde, todos nós cedemos a esse tipo de rótulos gratificantes. Contudo, toda a cultura parece produzir palavras que alertam contra isso. Não conte com o ovo que a galinha ainda não botou. Não coloque o carro na frente dos bois. Não cante vitórias antes do tempo. Não atire foguetes antes da festa. Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. O orgulho precede a queda. Chamemos essa atitude pelo fato que ela é: fraude.
Se você está fazendo seu trabalho e se dedicando, não precisa trapacear nem buscar mais compensações do que merece. O orgulho é um usurpador inteligente. Quando jovem, John Rockefeller praticava um diálogo consigo mesmo todas as noites. Só porque começou bem, dizia ele em voz alta ou escrevia em seu diário. Você acha que é um comerciante e tanto. Cuidado, ou vai acabar perdendo a cabeça. Vá com calma. No início da carreira, ele havia tido algum sucesso, conseguira um bom emprego, estava economizando dinheiro, tinha alguns investimentos. Considerando que seu pai for um vigarista bêbado, isso não era pouco. Rockefeller estava no caminho certo, compreensivelmente uma espécie de satisfação pelas próprias conquistas e pela trajetória que estava seguindo. Em um momento de frustração, ele certa vez gritou com um gerente de um banco que havia se recusado a lhe emprestar dinheiro. Um dia eu serei o homem mais rico do mundo. Digamos que Rockefeller talvez tenha sido o único homem no mundo que disse essa frase e de fato se tornou o mais rico do mundo. Mesmo que tenha havido outros, para cada um como Rockefeller, há pelo menos uma dúzia de babacas lunáticos que disseram as mesmas palavras, acreditando genuinamente nelas e não chegaram nem perto de concretizarem esse devaneio. Em parte, porque o orgulho os sabotou e também fez outras pessoas os odiarem. Era por isso que Rockefeller sabia que precisava manter o controle e administrar bem seu ego. Noite após noite, ele perguntava a si mesmo: você vai ser um tolo? Vai deixar esse dinheiro lhe subir a cabeça? Por menor que fosse a quantia. Fique de olhos bem abertos, advertia-se, não perca o equilíbrio. Como ele mais tarde refletiria: tenho horror ao perigo da arrogância. Que coisa mais lastimável é quando o homem deixa um pequeno sucesso temporário iludi-lo, distorcer seu julgamento, e então se esquece do que é. A arrogância cria um tipo de obsessão míope, onanística, que altera a perspectiva, a realidade, a verdade e o mundo ao nosso redor. O pequeno príncipe infantil da famosa história de Saint-Exupéry fez a mesma observação, lamentando que os homens vaidosos nunca ouvem nada além de elogios. É exatamente por isso que não podemos nos dar ao luxo de termos a vaidade por tradutora. Receba feedback, conserve a curiosidade e trace um curso apropriado na vida. O orgulho embota os sentidos, ou em alguns casos, aviva outras partes negativas de nós mesmos. A sensibilidade, o complexo de perseguição, a tendência a achar que tudo gira em torno de nós. Quando preparava seus filhos e generais para sucedê-lo no final da vida, o famoso guerreiro e conquistador Gengis Khan sempre alertava: se não conseguirem engolir o orgulho, vocês não poderão liderar. Mais tarde, ele disse que era mais difícil domar o orgulho do que um leão selvagem. Gostava da analogia da montanha, afirmando: até a mais alta das montanhas tem animais que, quando estão sobre ela, são mais altos do que a montanha. Nós todos estamos inclinados a nos proteger da negatividade, das pessoas que nos desencorajam de perseguir nossas vocações ou duvidam dos planos que temos para nossas vidas. Isso com certeza é um obstáculo com o qual devemos tomar cuidado, embora seja muito simples lidar com ele. O que nós não cultivamos é a capacidade de nos proteger contra a validação e a gratificação que vem quase que imediatamente se demonstramos ter algum potencial. Não nos protegemos das pessoas que nos fazem sentir bem, ou melhor, que nos fazem sentir bem demais. Precisamos nos preparar para enfrentar o orgulho e cortar o mal pela raiz, ou ele cortará nossos sonhos pela raiz. Precisamos nos proteger da autoconfiança exagerada e da obsessão demasiada por nós mesmos. O primeiro produto do autoconhecimento é a humanidade. Disse certa vez Flannery O'Connor: é assim que combatemos o ego, conhecendo-nos de verdade. A pergunta a se fazer quando você sente orgulho, portanto, é: neste momento, estou deixando passar desapercebido algo que alguém mais humilde conseguiria enxergar? O que estou evitando ou do que estou fugindo com meu estardalhaço, minha agitação e meus ornamentos? É muito melhor perguntar e responder isso agora, enquanto poucas coisas estão em jogo, do que mais tarde. Vale alertar: só porque você é calado, não significa que está livre do orgulho. Crer em seu íntimo que é melhor do que os outros continua sendo orgulho. Continua sendo perigoso. Aquilo que tanto te orgulhas será tua ruína, escreveu Montaigne na viga de seu teto. É uma citação do dramaturgo Menander, que termina com: você que acha que é alguém. Ainda estamos lutando, e os outros lutadores é quem devem ser nossos pares, e não o orgulho ou a sensação de missão cumprida. Se não entendermos isso, o orgulho se apropria da noção de que temos de nós mesmos e a coloca em conflito com a realidade de nossa posição, que é a de que ainda temos um longo caminho pela frente e muito a fazer.
Depois de ter batido a cabeça e ouvido o aviso de Mather, Franklin passou a vida inteira lutando contra o orgulho, pois queria conquistar várias realizações, e compreendeu que a soberba tornaria tudo mais difícil. Por isso, apesar de todas as suas conquistas, que seriam estonteantes em qualquer era, riqueza, fama, poder, Franklin nunca precisou experimentar a maioria dos infortúnios sofridos pelas pessoas que andam com a cabeça erguida demais. No final das contas, não se trata de adiar o orgulho enquanto você não o merece. Não cante vitória antes do tempo. E sim, não cante vitória. Você não conseguirá nada com isso. Trabalho, trabalho, trabalho. O melhor dos planos não passa de boas intenções, a não ser que seja deturpado em trabalho. Peter Drucker. O pintor Edgar Degas, apesar de ser mais conhecido por suas belas pinturas impressionistas de bailarinas, durante um breve período flertou com a poesia. Dono de uma mente brilhante e criativa, ele tinha todo o potencial para escrever belos poemas. Podia enxergar a beleza, era capaz de encontrar inspiração. No entanto, não existem grandes poemas de Degas. E há um famoso diálogo que pode explicar o porquê disso. Degas queixou-se para o amigo e poeta Stéphane Mallarmé sobre sua dificuldade de escrever. Não consigo dizer o que quero, apesar de estar tão cheio de ideias. A resposta de Mallarmé foi impiedosa. Não é com ideias, meu caro Degas, que alguém escreve versos, é com palavras. Ou melhor, com trabalho. A distinção entre um profissional e um diletante está exatamente aqui. Quando você aceita que ter uma ideia não é o bastante. Quando você precisa trabalhar até conseguir de fato recriar sua experiência com palavras escritas. Como explicou o filósofo e escritor Paul Valéry em 1938, a função do poeta não é experimentar o estado poético. Isso é algo particular. Sua função é provocá-lo nos outros. Ou seja, seu trabalho é produzir. Ser ao mesmo tempo artista e artesão, cultivar um produto pela prática e pelo engenho, em vez de mantê-lo em um plano mental. É aqui que a abstração encontra o caminho e a realidade, onde trocamos o pensar e o falar pelo trabalhar. Uma reputação não é construída com aquilo que se pretende fazer, disse Henry Ford. A escultora Nina Houghton tocou no mesmo ponto no proeminente estudo sobre a criatividade do psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. O germe de uma ideia, disse ela, não produz uma escultura que se sustente de pé. Ela fica apenas ali, inerte. Portanto, o próximo passo, obviamente, é o trabalho árduo. O investidor e empreendedor em série, Ben Horowitz, foi mais direto. O difícil não é definir um objetivo grandioso, complicado ou audaz. O difícil é demitir pessoas quando você não consegue atingir esse objetivo. O difícil não é sonhar grande. O difícil é acordar no meio da noite, suando frio porque o sonho se transforma em pesadelo. É claro que você entende. Você sabe que tudo requer trabalho e o que o trabalho pode ser bastante difícil. Mas você realmente entende? Você tem noção de quanto trabalho vai ter? Não estou falando do trabalho que você terá até conseguir sua grande oportunidade, até fazer seu nome, mas trabalho e mais trabalho para sempre. Serão necessárias 10.000 ou 20.000 horas até a maestria? A resposta é que não importa. Não há limite. Pensar em um número é viver em um futuro condicional. Melhor dizendo, são necessárias muitas horas para chegar onde queremos. Não se trata de brilhantismo, mas sim de empregar um trabalho contínuo. Ainda que essa não seja uma perspectiva muito atraente, ela deve ser encorajadora, pois significa que tudo está ao alcance para qualquer um de nós, contanto que tenhamos o condicionamento e a humildade necessários para sermos pacientes e a força moral para trabalhar. A esta altura, você provavelmente já entendeu por que o ego se arrepiaria diante dessa ideia. Ao alcance, ele se queixa. Isso significa que você ainda não chegou lá. É isso mesmo, você não chegou. Ninguém chegou. Nosso ego quer que as ideias e o fato de que pretendemos fazer alguma coisa com elas sejam o suficiente. Quer que as horas passadas planejando e em reuniões ou conversando com amigos impressionados sejam contabilizados nos cálculos que o sucesso parece requerer. Quer ser bem pago por seu tempo e quer fazer a parte divertida, aquela que atrai a atenção, crédito ou glória. Esta é a realidade. A escolha daquilo em que empregaremos nossa energia decidirá, no final das contas, as nossas conquistas. Quando jovem, Bill Clinton escrevia os nomes e telefones de amigos e conhecidos que poderiam ser úteis quando ele entrasse na política. Todas as noites, antes de sequer ter uma razão para isso, ele percorria a caixa, dava telefonemas, escrevia cartas ou acrescentava anotações sobre interações. Ao longo dos anos, essa coleção cresceu até alcançar a marca de 1.000 cartões, que posteriormente foram digitalizados. Foi isso que o colocou no Salão Oval e continua a lhe render dividendos. Ou pensemos em Darwin.
trabalhando por décadas em sua teoria da evolução, recusando-se a publicá-la por não estar perfeita. Quase ninguém sabia no que ele estava trabalhando. Ninguém disse: "Ei, Charles, não importa que você passe tanto tempo trabalhando nisso, porque seu trabalho é muito importante." Eles não sabiam. Ele não teria como saber. Darwin só não sabia que ainda não havia terminado, que poderia fazer melhor, e isso foi bastante para fazê-lo seguir em frente. Então, devemos nos sentar sozinhos e lutar com o nosso trabalho? Um trabalho que pode ou não chegar a algum lugar, que pode ser desencorajador e doloroso. Nós amamos o trabalho, viver para trabalhar, e não o contrário? Nós amamos treinar, assim como os grandes atletas amam? Ou buscamos a atenção e a validação de curto prazo, quer isso nos lance na busca interminável por ideias ou simplesmente seja a distração da conversa e do papo furado? Fac se facies. Se você vai fazer, faça. E ainda outra expressão em latim muito apropriada. Materiam superaba topos. O artesanato superava o material. Estamos falando do material genético, emocional e financeiro que recebemos. É aí que começamos. Não controlamos isso. Por outro lado, controlamos o que fazemos com esse material e se o desperdiçamos ou não. Como o jovem jogador de basquete Bill Bradley faria questão de se lembrar, quando você não estiver treinando, lembre-se de que tem outra pessoa treinando em algum lugar. E quando você encontrá-lo, ele vai vencer. A Bíblia diz algo semelhante à sua própria maneira. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Você pode mentir para si mesmo, dizendo que está se esforçando, fingindo que está trabalhando, mas, em algum momento, outra pessoa vai aparecer. Você será testado e, muito provavelmente, desmascarado. Bradley foi considerado um dos melhores jogadores amadores dos Estados Unidos, e assim ganhou bolsa para estudar na Universidade de Oxford. Além disso, foi 2 vezes campeão com o New York Knicks e senador americano. Ao tomá-lo como exemplo, dá para ter uma ideia de que esse tipo de dedicação gera resultados. E é a atitude de Bradley que devemos imitar, pois não há triunfo sem trabalho duro. Não seria ótimo se o trabalho fosse tão simples quanto deixar fluir a genialidade? Ou se você pudesse entrar em uma reunião e ter ideias incríveis de improviso? Você pega uma tela, joga tinta e eis que surge uma obra de arte moderna, certo? Aí está a fantasia, ou melhor, aí está a mentira. Vamos a outra máxima popular. Finja até conseguir. Não surpreende que essa ideia tenha encontrado uma relevância cada vez maior em um mundo cada vez mais cheio de bobagens nocivas. Quando é difícil distinguir um produtor de verdade de alguém muito bom na autopromoção, é claro que as pessoas precisam jogar os dados e entrar no jogo da autoconfiança. Faça para não precisar fingir. Esse é o segredo. Você consegue imaginar um médico tentando fazer menos do que isso? Ou um lançador, quarterback, de futebol americano? Ou um peão de rodeio? Sejamos mais diretos ainda. Você quer que essas pessoas finjam? Se não, por que você deveria? Sempre que se sentar para trabalhar e sobreviver à sensação de que a recompensa está sendo adiada com isso, diga para si mesmo: estou passando no teste do marshmallow. Estou conquistando aquilo que move minha ambição. Estou fazendo um investimento em mim mesmo, em vez de investir em meu ego. Dê-se um pouco de crédito por essa escolha, mas não muito, porque você precisa retornar à tarefa que tem diante de si. Treinar, trabalhar, melhorar. Trabalhar é sair para correr quando o mau tempo fez todo mundo ficar em casa. Trabalhar é avançar mesmo que as primeiras tentativas, esboços e protótipos sejam dolorosamente ruins. É ignorar os aplausos que os outros estão recebendo e, mais importante, ignorar quaisquer que sejam os aplausos que você esteja recebendo. Pois há trabalho a ser feito. O trabalho não quer ser bom. Ele é feito assim, apesar dos ventos contrários. Ainda outra expressão antiga. Conhece-se um artífice pelas lascas que ele deixa. E é verdade. Então, para avaliar seu progresso, basta dar uma olhada no que ficou no chão. Para tudo que vem a seguir, o ego é seu inimigo. É sabido que a humildade é a escada da ambição jovem. Shakespeare. Nós sabemos aonde queremos chegar, ao sucesso. Queremos ser importantes, ser ricos, ter reconhecimento e reputação também são ótimas ideias. Queremos tudo isso. O problema é que não estamos convencidos de que a humildade pode nos fazer chegar a lá. Morremos de medo de que, sendo humildes, como disse o reverendo Dr. Sam Wells, acabemos subjugados, pisoteados, constrangidos e irrelevantes. Se perguntássemos ao nosso modelo Sherman como ele estava se sentindo na metade de sua carreira, ele provavelmente teria descrito quase que nos mesmos termos listados acima.
Não havia ganhado muito dinheiro, não havia vencido muitas batalhas importantes, não vira seu nome em placas ou manchetes. Naquele momento, antes da Guerra Civil, é possível que ele tivesse começado a questionar o caminho que escolhera e se aqueles que seguiam tal caminho terminavam em último. Esse é o pensamento que produz a barganha faustiana, que transforma a ambição mais pura em um vício descarado. Em seus primeiros estágios, o ego pode ser temporariamente adaptável. A loucura pode se passar por audácia, delírios podem se passar por confiança, e a ignorância por coragem. Mas estamos apenas adiando os custos. Ao refletir sobre o todo da vida de alguém, nunca foi dito: cara, aquele ego monstruoso sem dúvida valeu a pena. O debate interno sobre a confiança lembra um famoso conceito do pioneiro do rádio Ira Glass, que poderia ser chamado de lacuna do bom gosto, talento. Todos nós que fazemos trabalhos criativos, entramos nisso porque temos bom gosto, mas é como se houvesse uma lacuna. De modo que nos primeiros 2 anos que você passa fazendo alguma coisa, o que faz não é muito bom, não é tão bom mesmo. É algo que está tentando ser bom. Tem a ambição de ser bom, mas não é tão bom. Mas seu bom gosto, aquilo que levou a entrar no jogo, seu bom gosto ainda assim é incrível. E é bom bastante para que você possa perceber que está fazendo algo tanto desapontador. É precisamente nessa lacuna que o ego pode parecer reconfortante. Quem quer olhar para si mesmo e para o seu trabalho e perceber que não é bom o suficiente. E é aí que podemos tentar abrir caminho com agressividade. Encobrir verdades difíceis pela mera força da personalidade, da determinação e da paixão. Ou podemos enfrentar nossos pontos fracos com honestidade e nos dedicarmos. Podemos deixar isso a nos tornar humildes e ver claramente quais são nossos talentos e em que precisamos melhorar para trabalhar firme na superação dessa lacuna. Desse modo, podemos desenvolver hábitos positivos que vão durar pelo resto da vida. Se o ego era tentador na época de Sherman, hoje em dia somos como Lance Armstrong, treinando para o Tour de France em 1999. Somos Barry Bonds, se perguntando se deve entrar no laboratório Belcor. Flertamos com a arrogância e com a fraude, e no processo sobreestimados de maneira grosseira a importância de vencer a todo custo. Todos estão lucrando, diz o ego. Você deveria lucrar também. Não tem outro jeito de vencê-los, pensamos. É claro que a verdadeira ambição está em encarar a vida com confiança discreta apesar das tentações. Deixe que os outros peguem as muletas. Será uma luta solitária viver na realidade dizendo: não vou suavizar as coisas. Afirmar: serei eu mesmo, a melhor versão de mim. Estou nisso para ir até o fim. Não importa quão brutal o jogo possa ser. Fazer e não ser. Para Sherman, foi precisamente sua escolha que o preparou para o período em que seu país e a história mais precisaram dele e que lhe permitiu encarar as imensas responsabilidades com que se deparou. Nessa luta silenciosa, ele forjou uma personalidade que era ambiciosa, porém paciente, inovadora sem ser precipitada, corajosa, mas não arriscada. Ele foi um verdadeiro líder. Você também tem a chance de fazer isso. Jogar um jogo diferente, ser completamente audaz em seus objetivos. Porque o que virá em seguida vai testá-lo de uma maneira que não pode ser compreendida agora. Porque o ego é o irmão maligno do sucesso, e você está prestes a experimentar o que isso significa.